Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Rica Podcast. O meu nome é Thalita. A minha convidada de hoje, ela foi reportagem da Forbes. Olha como é isso, coisa chique, né? E também minha aluna no Beabá da Investidora. Eu tô aqui com Gisele Mackinder. Isso. Olá, gente, tudo bem? Obrigada por me receber, da gente falar. Nossa, a gente começou a falar muito antes de começar a gravar. Falei, nossa, melhor a gente gravar, porque olha... Que é papo, né? Que a gente ficou conversando. A gente vai ficar quantas horas aqui mesmo? Uma horinha. Vixe Maria, então vamos correr. Queria muito te agradecer, tô muito feliz de você estar aqui. Obrigada. Né? Inclusive o gelato dela também foi pro Lidl. Que a gente vai falar sobre esse assunto. Tem um novo produto. Isso, Bananitas. Sim, ó, aqui, ó. Sim. Vou experimentar. Tenho certeza que é coisa boa, né? Mas antes da gente começar, vocês já sabem, né? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e também roda a vinheta. Tem muito papo. Muita coisa. Vamos fazer uma linha do tempo, assim, vamos, né? Assim, será que a Gisele sempre lidou bem com o dinheiro? Que hoje a gente vê você, né, empresária, conquistando um mercado internacional. Porque é muito difícil, assim, você entrar, né, uma gringa, porque pra eles nós somos gringas. Sim. Então, assim, você tá entrando no mercado. Mas, assim, vamos fazer uma linha do tempo, olhar um pouquinho pro passado. Como é que era a Gisele? Ela teve educação financeira? Como é que ela lidava com o dinheiro? Pra gente chegar aonde você tá hoje, né? Perfeito. Ai, olha, quando eu recebi suas perguntas, eu fiquei, assim, pensando, né? Aí começa a passar um filme, você fala, né? Já tô com... Vou fazer 44, né? E você começa a pensar. Lá quando eu tinha 16, 17 anos, meu primeiro emprego eu tinha 17. Se eu pudesse, eu já tinha começado a trabalhar mais cedo, mas a gente sabe que no Brasil não tem essa cultura de trabalhar tão cedo como aqui, né? Eu já falei pro meu filho, 16 anos, filho, você tem uns 3 anos, ó. Rapa, bora. Aqui demora mais, você acha? Não, aqui é mais rápido. Com 16 anos, faz parte do hábito dos adolescentes. Com 16 anos, você trabalhar o final de semana, o sábado e domingo. E aí, depois, com 17 para 18, você já ir trabalhando em café, legal, em restaurante. Sim. Eu já falei pra ele, tá com 13? Ó, filho, vamos. Vai acabar a vida boa. A mata, você vai ver com quantos paus faz uma canoa, como minha mãe dizia. E aí eu começo a lembrar, né, de toda essa influência que eu tive da minha mãe quando eu cresci, essa relação boa. Eu falo que eu tenho uma relação boa com o dinheiro. Eu não vejo um dinheiro como um inimigo. O dinheiro é meu amigo e eu acho que é assim que tem que ser. Parceiro, né? Um parceiro. E minha mãe sempre dizia assim, respeito o dinheiro. Eu cresci com a minha mãe dizendo o seguinte, ela tinha um mantra que ela falava o seguinte, dinheiro não aceita desaforo. Se você desaforar o dinheiro, ele vai embora. Então eu cresci com isso. Então eu falo, não, eu tenho que respeitar, mas eu não tenho que ter medo. Então sempre foi assim. Quando eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu era monitora de excursão para criança. Imagina, olha, é muita coisa, gente, que eu já passei, muita coisa que eu já fiz. Muito perrengue, né? Muito perrengue. E aí ganhava dinheiro. Eu lembro do primeiro dinheirinho que eu ganhei, né? Eu precisava comprar umas coisas, bolsa, não sei o que. Minha mãe, opa, não vai guardar tudo. Então você vai fazer o seguinte, ela me deu um caderninho. Vai anotar quanto você vai ganhar naquela semana. Você vai anotar o quanto você vai gastar. Ela foi comigo no extinto Banespa. Abrimos uma conta bancária, eu e minha mãe. Que legal. E aí ela falou, você vai botar o seu dinheiro aqui, e aqui você vai fazer no seu caderninho, você vai fazer o seu controle. E ela acompanhava aquilo que eu ganhava e como eu gastava. Se gastava, porque eu sempre, ó... Tio Patinhas aqui, eu acho que é parente. Muquirana. Tava contando aqui pra tia Rica que eu sou daquelas que pega o shampoo, joga aquela aguinha no final, filha, vai aproveitar, chacoalha até o último, assim, capricorniana, assim, ó. Aproveita, até porque... Aproveita tudo. Eu acho que por isso que eu fiz o que eu fiz. O meu negócio, eu acho que acabou vindo de toda essa minha vontade de querer reaproveitar e de não gostar do desperdício de jeito nenhum. Eu acho legal o caderninho, eu sou fã do caderninho.
sabe? De você anotar, porque funciona. Às vezes a gente quer fazer aplicativo, aquelas planilhas mirabolantes. A pessoa vai desistir. Porque ela já tem tanta coisa pra fazer e ainda vai ficar preenchendo muita planilha, muito aplicativo. Então você tem um caderninho, uma folha de né? Anota ali. Anota o que entrou, o que saiu, quanto você gastou, o que você precisa. No Brasil a gente tinha as parcelas, então eu botava assim, paguei a primeira parcela vezes 7, sabe? Sim, então assim, sim. eu comecei a fazer pelo caderninho, que funcionou. Hoje eu já uso planilha e eu não aconselho aplicativo, porque o aplicativo ele faz o trabalho do nosso cérebro. Então por mais que ele seja fácil, rápido, ele vai te boicotar. Sim, né? É o que a gente estava conversando. O dinheiro, a sua relação com o dinheiro, ela tem que ser um hábito. Se você não tornar um hábito diário de você economizar e de você ter uma boa relação com o dinheiro, tá ali no todo dia, né? Não vai pra frente. Não E vai... assim, você tá de olho nele. O que ele tá fazendo? O que tá acontecendo? Né? Onde eu tô direcionando? Não, nossa, gastei muito com delivery. Deixa eu recalcular aqui a rota. No próximo final de semana a gente vai precisar segurar um pouquinho, né? Sim. Então são essas combinações que você vai fazendo que eu acho que sua mãe assim, nossa, ó, aqui, ó. Não, ela era No colo, demais. eu adoro. E outra coisa, não compre nada parcelado. Era tudo comprar à vista. Imagina, a gente tá falando de quase 30 anos atrás. Sim. Né? A gente faz parte da nossa cultura, né? O parcelar. Você já pensa, você não pensa no valor do produto que você tá comprando. Você pensa, essa parcela é pequenininha. Você pensa no valor da parcela, você não pensa no valor total. Perfeito. É muito ruim isso. Você tem que pensar no valor daquilo que você está adquirindo. Que inclusive é um mecanismo para enganar o nosso cérebro, Exato, né? Você vê ali, exato. nossa, R$10, super acessível, R$20, acessível. E a gente, quando né? chega aqui, eu acho que é a primeira coisa que dá o choque, né? Que não tem cartão. Que não tem parcela, não tem cartão, Sim. não tem nada. Você tem o dinheiro, você compra. Se você não tem o dinheiro, você não compra. Eu acho que isso é uma das principais lados positivos do intercâmbio, ou de você vir para um país que tem uma cultura diferente da nossa em termos de dinheiro, de crediário, né? isso não é tão fácil, principalmente quando você chega aqui como imigrante, independente do seu visto, né? Você tem que construir um crédito, você tem que construir um histórico, né? Até quando eu comecei a minha empresa, eu demorei para poder formar esse histórico. Eu acabei de comprar minha van, fiz um leasing da van, agora, depois de 2 anos com a empresa funcionando, não porque eu não tivesse capacidade de pagar a parcela, é porque eu não tinha esse histórico formado aqui. Então tudo isso é uma construção. Só que para eu chegar nesse ponto, eu já cheguei agora aqui com outro pensamento. Já estou nessa época da minha vida aqui, depois de 4 anos aqui, com um pensamento, uma mentalidade completamente diferente da que a gente tinha no Brasil, né? Sim. E assim, a gente também não pode negar que no Brasil é tudo muito inacessível. Assim, é muito mais difícil você comprar uma televisão, comprar uma geladeira, até coisas básicas. Então Sim. a gente acaba mesmo usando o cartão de crédito. Eu imagino que pra você, novinha, querendo comprar, gastar cartão de crédito, assim, foi tranquilo? Você conseguiu administrar? Assim, não, vou esperar pra comprar à vista? Ou dava, às vezes, uma ansiedade, assim, quero gastar? Não, primeiro que eu falei, né, tipo altinhas, né? Eu não gosto de gastar. Eu não tenho esse prazer de pegar, eu vou no shopping. Gente, outro dia acho que eu tava fazendo uma mexida no meu armário, né? E aí ainda eu virei pro meu marido e falei assim, nossa, eu tô com as mesmas calças jeans que eu cheguei, nunca comprei uma calça jeans aqui. Primeiro que eu não tenho tempo para ir ao shopping para fazer compra. Segundo, que eu não tenho esse prazer, eu só compro se eu realmente preciso. Estou precisando de um casaco de frio. Aí eu vou lá pontual, então eu vou comprar o casaco de frio. Óbvio, como toda mulher, você gosta de olhar uma vitrine, ver um vestido. Vou precisar? Vou usar? Não, então eu não compro. Você já faz aquelas perguntas naturalmente, Sim. assim, olha, achei bonito, mas não preciso, né? Vou comprar pra quê? E principalmente depois você vira mãe, né? A prioridade passa a ser seu filho. Você vai deixando mais de lado ainda. Você fala assim, eu vou gastar nesse sapato. Vou precisar? Não, mas meu filho tá precisando de camiseta, de bermuda, de calça, disso. E você acaba, as suas prioridades mudam. E eu nunca tive esse prazer de ser gastadeira, de ir lá torrar o dinheiro, porque eu fico assim, mesmo hoje, né? Alguém me pergunta, fala um preço, eu falo, nossa, quantos sorvetes eu preciso vender pra pagar isso daqui, entendeu? Sim. Então, essa coisa de saber dar valor ao dinheiro que você ganha, eu sempre teve na minha vida desde muito cedo, né? Seus irmãos também eram assim? Não, assim, não? não,
a história ali era diferente. E olha que engraçado, né? Mesma mãe, mesmo discurso, mesmo tudo. E não. Meu irmão nunca teve uma relação boa com dinheiro. Meu marido nunca teve uma relação boa com dinheiro. Você falando do gastozinho, do cartão de crédito. Sim. Meu marido sempre foi daquele que termina o almoço, vai, compra um cafezinho. Aí o cafezinho é R$2, R$3, mas R$2, R$3. Eu lembro que uma vez, a gente sempre usou muito cartão de crédito, mas eu gosto, até hoje eu uso cartão de crédito, porque eu gosto que é a maneira que eu tenho de fazer o seu controle. Fazer meu controle, eu deixo tudo numa conta só, e aí eu vou lá, tá bom, eu tenho meu limite. Meu limite é €500 no mês, então eu sei que eu não vou passar daquilo. E não vou gastar mais do que aquilo. Então, é a maneira que eu tenho de controlar meus gastos hoje. Meu marido, não. Deixa, assim. Deixa aí, principalmente lá no Deixa a vida Brasil, me né? levar. Aqueles limites, e aí tudo que você paga no cartão, não, você vai virar pontos, que vai virar passagem, que nunca vira, né? 10 mil pontos, 10 mil né? pontos. Nossa, que alegria, eu vou trocar por uma passagem. Não, você ainda precisa pagar mais não sei quanto, né? É pra te levar ao gasto sem necessidade. E aí uma vez eu lembro que a gente teve uma briga homérica, porque quando eu somei os cafezinhos do mês, acho que tinha dado, na época, a gente tá falando de mais de 10 anos atrás, R$400. O quê? Gastar R$400 em cafezinho? Então a gente sempre brigou muito por dinheiro. E era um constante problema no nosso casamento desde o início, porque eu sou muito fechada. Óbvio que me dou a certos prazeres de vez em quando, mas ele sempre foi muito gastão. Tanto é que quando a gente mudou pra cá, a primeira coisa que a gente decidiu, a gente sempre teve conta conjunta no Brasil, e vem disso porque minha mãe tinha essa mesma cultura com meu pai, e a minha mãe que controlava financeiramente meu pai. Eu falo que meu pai só tá onde ele tá hoje porque ele teve minha mãe, que ajudou. Sim. E que controlava ali, né? Na unha. Na unha, Sim. Né? Isso gasta, isso não gasta, isso faz, isso não faz. E com meu marido era a mesma coisa, mas o que acontecia? Eu não controlava, os dois trabalhavam. E ele falava, eu trabalho e vou gastar o dinheiro do jeito que eu quero. Mas eu também trabalho, mas a gente tem um interesse em comum. Sempre deu briga. Óbvio, a gente construiu muita coisa junto, né? A gente tinha uma boa casa no Brasil, carro e tudo mais, mas constantemente a briga. Onde você gastou? Por que você gastou? Isso desgasta a relação, né? Então, uma das coisas, como eu vim pra cá, pra Irlanda, antes dele, cheguei 7 meses antes, abri minha conta, comecei a trabalhar antes. Quando ele chegou, eu achei o máximo de eu estar sozinha, depois de tantos anos, né? E aí eu falei pra ele, opa, vamos fazer o seguinte, já que eu já comecei desse jeito, não tem por que a gente mudar agora. Eu acho que pra a saúde do nosso relacionamento, eu acho que a gente não tem que fazer conta conjunta mais. Você vai ter a sua e eu vou ter a minha. A gente vai dividir as contas normais, paga metade, aluguel, 50% meu, 50% seu, enfim, o resto das contas e tal. E deu certo. Não existe mais essa briga. Sim. A gente não briga mais por dinheiro. Muito pelo contrário, né? Agora com o Henrique tem o tal do Child Benefit. Sim. É o único ponto. Ele fala assim, precisa comprar um negócio pro Henrique, precisa comprar livro. Nossa, compramos tanto livro pra ele. Agora quando começou o secondary school, livro, uniforme. E aí, acho que muita coisa. Eu gastei quase €900 de livro e uniforme. Caríssimo, né? Caríssimo. Gente, que é isso? Né? A escola, pelo menos, é pública? Você não paga? A escola é pública, você não paga, mas assim, foi de uma paulada só, né? Aí eu fiquei assim, quantos child benefit vai pagar isso? Fiquei fazendo esse cálculo. Aí ele falou, essa conta é sua, porque você recebe o child benefit. Aqui é a mãe que recebe, né? Recebe na conta da mãe. Aí eu falei, tá bom, vai. Não vamos brigar. Eu gosto muito de manter as contas separadas também. Eu acho que cada casal funciona de uma forma, tem gente que funciona junto, dá super certo. Mas eu gosto de cada um ter a sua privacidade e também ter uma conta conjunta. Assim, eu tenho a minha, o meu esposo tem a dele e nós temos uma conta em comum.
Que lá a gente coloca um dinheirinho todo mês. Ok. Que quando a gente vai viajar, a gente vai pro restaurante, não fica assim, eu pago, você paga. A gente usa esse cartão que a gente estabeleceu de colocar um valor. Vai viajar, vai fazer alguma coisa, vamos usar esse dinheiro. Queremos, sei lá, comprar uma casa, a gente vai colocar esse dinheiro lá. Porque eu acho que é importante cada um ter manter a sua individualidade, sim, mas ter objetivos juntos, em comuns, né? Que aí pode separar de uma outra conta. Eu prefiro, eu gosto. Pra não ter assim, por que você foi fazer uma massagem que custou 100 euros? Né? Problema meu, é problema eu trabalho pra isso, entendeu? Sim. Sabe assim? Mas são essas briguinhas que eu acho que a gente acabou evitando com vindo pra cá e separando, não tendo mais a conta conjunta. E funcionou, então fala, não vamos mexer em time que tá ganhando. Óbvio, quando a gente viaja, a gente tentou nas primeiras vezes fazer no Revolut, né? Todo mundo, os dois botariam o mesmo valor e de lá a gente ia gastando. Mas, e aí agora as últimas vezes a gente, um paga o almoço, o outro paga o jantar, sim, e a gente vai sempre dividindo a conta. Se tá funcionando assim, ótimo. Então não vamos brigar. Já que você falou da Irlanda, né? Você estava lá no Brasil, estudando, trabalhando. Como é que foi assim vou pra Irlanda? Tem tudo a ver com dinheiro sempre, né? Tá ligado à nossa vida. Tá ligado à nossa vida. Eu acho que não tem como você desatrelar isso, né? É muito difícil. A gente tava numa situação, ou se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, sabe? 2016 o Marcelo perdeu o emprego. E aí eu tava trabalhando, eu tinha empresa no Brasil. Sempre foi empreendedora, sempre, né? Que você me falou. Sempre tive empresa, tive café. Meus 24 anos eu tive um café, tive um buffet, fazia evento, fazia coffee breaks em empresa, fazia catering. Depois abri um outro café. Eu tinha tive um café na Vila Madalena, em São Paulo. Depois tive um café dentro de um orquidário. Enfim, sempre. Então também tem um lacinho aí da comida, né? Também sempre conectada à comida. Sempre conectada à comida. Comecei a trabalhar como chefe, eu tinha 21 anos. Minha mãe era cozinheira. Então eu falo, a influência da minha mãe na minha vida não foi de 100%, foi de 200, né? Eu falo que eu tô continuando. Infelizmente ela não tá mais aqui com a gente, já faz... Minha mãe faleceu, eu tinha 21. Nossa. Mas o impacto que teve, né, tanto enquanto ela viva e mesmo depois, foi muito grande. Muito, muito. E é engraçado que meu filho fala hoje, mãe, eu sou uma cópia sua. Eu falei, que bom, filho. E, nossa. Ele falou, quer dizer que você é assim? Eu falei, que bom, Chico. Por que não, né? E aí a influência dela foi muito grande nessa parte financeira e tal. E meu marido, quando estava em 2016, perdeu o emprego. Aí a mãe dele faleceu. Quer dizer, a mãe dele faleceu em outubro de 2016, 2 meses depois ele perdeu o emprego. Ele é engenheiro mecânico, e meu marido é muito assim, né? Preto no branco. Não existe 2 mais 2 são 4, ele nunca pode ser dar outro resultado. Não tem cinza, né? Não tem preto. Não. É ou não é, né? Que é muito perfil do europeu também. Assim, sim. É ou não é? Não tem talvez, não tem maybe. Não tem um joguinho de cintura, não tem nada, assim. E ele é muito, eu sou macho, eu tenho que prover, eu sou provedor, né? Uma outra coisa que a gente sempre teve muito no nosso casamento, o sonho dele depois que eu tive filho era, nossa, ela vai virar dona de casa, sentar em casa e me esperar com a janta pronta. Oi, casou com a pessoa errada. Né? Não. É mais fácil você chegar em casa com a janta pronta. É o que acontece hoje. E aí ele sempre teve essa coisa, e ele vem dessa cultura que a gente tem no Brasil muito forte, do machista, do homem ser o provedor, né? A mulher é a mãe, a dona de casa. Eu sempre acumulei os 2 papéis, da mulher que vai trabalhar e ganha dinheiro, e as coisas em casa porque eu adoro. Não é porque eu me sinto obrigada, não é por uma imposição da sociedade que eu lavo, passo, cozinho, adoro passar roupa. Pô, eu falo, você é louca, Gisele. Não gosto nada. É o meu momento, eu vou lá, ponho o meu computadorzinho na minha frente, ponho a minha série, fecho a porta do quarto, fico lá horas ali, ó. Só na desculpa, mas tô lá. É o seu momento. É o meu momento, não me pentelha. Me deixa aqui. Então eu gosto de fazer. Então não é que eu não sou dona de casa por uma obrigação. Mas ele, no lado dele, de homem, macho, provedor,
Em 2016, quando ele perdeu o emprego, foi um choque. Ele já tinha, a gente já tinha passado por outras situações dessas ao longo do nosso casamento e o impacto foi muito grande na relação, no nosso dia a dia, relação com o dinheiro, né? Então, assim, quando você tava indo, putz, ele perdeu o emprego e aí você falava, ai, aquilo tudo que você tinha guardado, que você tava vislumbrando uma outra utilidade para aquele dinheiro, vai ser usado para pagar as contas, né? Para cobrir o buraco. Só que aí, dessa vez, o agravante foi que a mãe dele tinha falecido. Então entra o fato da dor, da perda. Sim, o luto, né? O luto, a autoestima que já tá lá embaixo, você perdeu o emprego. E ele já estava num nível de salário e de cargo muito alto. Brasil em crise econômica, pleno 2016, né? Não conseguiu se recolocar tão rápido como se colocou das outras vezes. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ainda desempregado. Aquilo... E só eu trabalhando. É enlouquecedor. É enlouquecedor. Eu saía de casa, ele estava largado no tapete, na sala. Voltava, estava do mesmo jeito. E eu na mesma coisa, na pegada, na correria. Correndo, trabalhando, fazendo comida, nananã. E ele, aquela coisa depressiva. Aí 7 meses depois que a mãe morreu, o pai morreu. Nossa. Eles eram daqueles casais muito... Sabe aqueles casais que são unha e carne? Sabe? Ele realmente foi porque ele estava triste. Tristeza. Ele morreu de tristeza. Normalmente isso acontece. Ele definhou. Sim. Ele não tinha absolutamente nada. Não aguenta. Jovem, físico, mas o fato dele estar lá vivo sem ela, ele não aguentou. Não aguentou. Infelizmente veio a falecer. E aí a situação do meu marido, que já estava ruim... Uma depressão, assim, entrou né? numa depressão. Eu falei, Jesus, agora, o que eu vou fazer? Né? Esse homem depressivo em casa, eu trabalhando que nem uma louca, Henrique na escola, a escola paga, e, assim, classe média no Brasil, pode falar palavra? Pode falar, uma pode merda, falar. né? Uma merda, né? Porque a gente não é nem rico, a gente não é nem pobre, a gente sobrevive, a gente né? sobrevive, vende o almoço para pagar a janta. Sim. E aquela coisa do status, né? Que você tem que manter. Não quer baixar. Não vai baixar. O carro passou de 2 anos, você tem que trocar, comprar um novo. Não pode repetir roupa. Imagina. Tá acontecendo alguma coisa, tá repetindo a roupa, né? E a bolsa, e o óculos, e a casa, e isso. É assim, é sufocante. O que a gente já não tem aqui, que eu acho maravilhoso. Eu acho ótimo essa... Eu adoro... Eu vou vestir calça preta todos os dias, meu tênis branco todos os dias, o mesmo casaco todos os dias, e ninguém vai falar pra mim, nossa, você tá com a mesma roupa a semana inteira? Ninguém vai nem olhar e reparar Não vai nem isso... reparar, Não. não vai nem reparar, exatamente. Eu acho que no Brasil a gente tem muito essa pressão, né? Assim, você tem que dar certo e além de dar certo, você tem que manter. Sim. Se você botar o pé um pouquinho atrás, assim... fracasso. Sim. Nossa, né? nossa, achei que tava bem, mas não dá, hein? Ó, tá com a mesma roupa a semana inteira. E Então... tem que mostrar roupa também de terninho, salto. Sim. As mulheres têm que sempre... A gente aqui tá é mais tranquilo. muito Acho que a gente tem que... tem uma pressão da sociedade para que você tá... é uma pessoa de sucesso, você tem que se vestir dessa maneira, né? Se uma pessoa, se é empresário, olha, você tem que se comportar de tal maneira... Gente, tem que ser o mais natural possível. E aqui essa naturalidade me atrai, eu gosto bastante. Enfim, aí voltando, ele entrou nesse momento muito depressivo e eu, né, não sou uma mulher de, minha vida, um dia eu fiz em casa um epa, vamos mudar essa situação, sabe assim? E aí eu falei, opa, assim não dá. Eu cheguei pra ele e falei, seguinte. Prática, você é muito prática. Sou muito prática. Ou a gente muda, ou a gente se separa. Pão, queijo, queijo, não tem outra saída. Vamos, filho. Ou você levanta do sofá e acorda pra vida e faz alguma coisa, ou não vai. Tanto é que depois até da gente conversar e a gente pensar, depois desse acorda menino aí, ele, tadinho, foi até procurar, fez curso de, como fala, de corretor. Imagina, Marcelo, leva o menor jeito. Sim. Não é a praia dele vender nada, enfim, mas na tentativa dele fazer alguma coisa. Não é porque ele chegou a fazer algum tratamento, assim, psicoterapia, terapia, porque também ajuda, né? Depressão é uma doença, né? Homem admitir que precisa de terapia, ainda mais Vai, um ogro Shrek, né? Que eu falo que ele é um Shrek, né?
Muito difícil convencer que podia. E aí foi esse Acorda Menina, foi na época, saiu o inventário do pai dele, eles moravam na Praia Grande num apartamento pequeno de um dormitório. Não valia lá aquelas coisas. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos vender o apartamento do seu pai e da sua mãe, que ele é filho único, então não precisava perguntar pra ninguém, não precisava dividir com ninguém, vamos vender o apartamento do seu pai e sua mãe, vamos pegar esse dinheiro e vamos embora. Vamos mudar de país. Porque o que prendia ele, numa eventual, se eu tivesse decidido, do nada, eu quero mudar de país, óbvio que com o pai e a mãe viva eu nunca teria feito isso, e ele nunca teria aceitado. E aí, com essa possibilidade, eu falei, a gente vende o apartamento, a gente pega esse dinheiro e a gente vai embora. Vamos escolher um outro país, vamos começar do zero em outro país. E isso deu um fôlego. Eu já falava inglês na época, eu falei assim, a gente faz um teste, vê como funciona, sei lá, vamos procurar, vamos fuçar. Sim. Eu sempre fui muito de fuçar, né? Amiga inseparável do Google. Vamos por várias palavras, uma hora acho alguma coisa. E aí eu me lembrei de uma amiga que tinha ido recente pro Canadá. Ela era professora do Senac, na mesma época que eu tava dando aula no Senac de Osasco, e ela tinha mudado pro Canadá. Falei, deixa eu ver com ela, né? E aí a gente começou a investigar e tal, não sei o que, como fazia, quanto custava, se ia dar, se não dava. E a gente fazendo as contas, não dá. Então, isso a gente começou a planejar em julho de 2017, para mudar em julho de 2018, né? O que precisa fazer? Precisa fazer teste do TOEFL, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo, aí um entra na faculdade, o outro recebe visto de trabalho, aí o filho de vocês recebe o visto de estudante, estuda numa escola normal, tal. Aonde a gente vai fazer, que cidade, e aí foi passando o tempo, né? Fiz o teste do TOEFL, o Marcelo também tinha um bom inglês, fez o teste do TOEFL, e aí decidimos que pelo fato de eu ser chefe, era mais fácil eu arrumar emprego. Eu sempre fui muito mais faladeira, né? Dá pra perceber. Então eu falei assim, não, dá pra desenrolar fácil e ele ia estudar. Então esse era o plano. Ele ia ser o estudante, escolheu o curso, escolheu a faculdade, escolheu tudo, a gente fez tudo. Então tivemos assessoria de uma agência. Janeiro de 2018, tudo pronto, recebeu a carta da faculdade, pagamos a primeira entrada lá da faculdade e tal. Agora vamos aplicar para o visto. Compramos passagem já para julho de 2018. Aplicar o visto, vamos botar a nossa casa para vender, a gente vai embora. Você ia ficar. O Canadá te dá um visto de 2 anos. Aí você vai e se você gostar, enfim, você pode aplicar para o visto novamente, ficar mais 2 anos, enfim, depois lá na frente você tira a residência. Tá bom. Esse era o plano. Tá certo, perfeito, né? Ótimo. Aplicamos para o visto. Fizemos através de um despachante e tal, entregamos todos os documentos que precisavam. 2 meses depois, abril, veio a resposta, visto negado. Porque a gente não conseguia comprovar de que depois, ao final de 2 anos, a gente iria voltar. Eu falei, gente, não tem como sim, não tem como, né? Eu falei, você tá me dando pirulito depois que eu... Dois anos depois, você vai tirar o pirulito? Eu falei, poxa, tirou o doce da boca da criança? Eu falei, mas a gente tinha casa, a gente tinha todos os pré-requisitos que eles pediam, comprovando a ligação com o Brasil. Enfim, aí casquetei que algum problema do despachante. O despachante fez alguma coisa errada, não colocou o documento certo, aí você entra 50 milhões de grupos de Facebook, lê todas as mensagens, aquela coisa, né? Quando a gente muda de país, né, o Facebook e os grupos viram seus melhores amigos. Aí resolvi aplicar sozinha. Eu tava tão convicta. E assim, no meio disso tudo, o Marcelo tinha conseguido arrumar um emprego, isso em final de dezembro de 2017 para janeiro de 2018. Ele tinha arrumado um emprego. Mas era num lugar tão longe, mas tão longe. Em São Paulo, né? Em São Paulo. E aí ele tinha ido arrumar em Guarulhos. E aí a gente já tinha vendido um dos carros. E aí eu não podia ficar sem o carro por causa do Henrique, de levar o Henrique na escola. Aí ele ia de ônibus. Eu acho que eu nunca vi o Marcelo tão magro. Emagreceu assim horrores, saía de casa às 5 horas da manhã. Voltava às 9 horas da noite. Sabe quando você percebe que a pessoa tá naquele esforço pra dar certo, né? E nesse meio tempo, dele todo esse tempo sem desempregado, a única que estava trabalhando e pagando as contas de casa era eu. Então era uma questão de honra para ele fazer todo esse esforço, né?
Só que ele foi ganhando 1/3 do que ele costumava ganhar. Então, assim, era muito difícil você olhar pro seu marido e olhar, ver que ele tá nessa situação e não ter o que fazer. Então, sabe quando você vê, quando o visto foi negado a primeira vez, eu falei, não, Sim. eu não vou desistir, eu vou aplicar sozinha, porque essa é a saída. Sabe quando você tem tanta certeza de que eu falei, não tem como. Eu não via nenhuma luz no fim do túnel no Brasil em termos financeiros, em termos de emprego. Toda vez que ele aplicava para uma nova entrevista, seu salário é muito alto. Mas eu tenho muita experiência. Não, você tem muita experiência, né? Então você fala, gente, não estão dando valor ao conhecimento que ele tem. Então, realmente tem que ir embora. E é engraçado isso no Brasil, né? Quando você é estudante, você quer um emprego, eles não te dão emprego porque você não tem experiência. Exato. Tipo assim, Oi. Oi, né? É. Aí você começa a trabalhar, beleza, vai adquirindo experiência, vai alcançando novos cargos, e aí chega um momento que assim, eles também não te contratam. Porque eles estão né? muito caros, porque você tem muita experiência. Porque você tem muita experiência. Então, assim, não, afinal de contas, o que você O que quer? você quer? Você quer o mediano sempre? É, Não dá pra ficar a vida inteira. Você só quer treinar a É. pessoa, desenvolver, já pegar pronta e tipo, beijo, tchau. Exato. Né? Então esses cargos, assim, são bem mais difíceis de ser Sim, recolocados. Sim, e ele já estava já nos seus 40 e poucos anos, então não era uma coisa tão fácil para se recolocar. Aí eu falei, a convicção era tão grande, eu falei, não, eu vou aplicar sozinha. Aí fui, menina, aprendi vi Vídeo no YouTube. Facebook, como Sim. aplicar, tal. Apliquei, fiz toda a papelada, fiz todo o upload de documento através do site, tudo. Aí foi até mais rápido. A negação. Responderam em um mês e pouquinho. Nada. Não. Gente, sabe coisa assim, conformada. Tem dinheiro, não é uma questão de falta de dinheiro na conta bancária, né? Que a gente tinha vendido apartamento, já tinha vendido um carro. Falei, o que é? Aí eu lembro que eu chorei tanto. Eu lembro até hoje do dia, acho que eu nunca vou me esquecer esse dia. Foi dia 23 de maio de 2018. Eu lembro que eu olhava todo dia no site de manhã, eu lembro, 8 horas da manhã. Olhei no site, tava lá, negado. Lembro que eu chorei tanto. Uma frustração, né, gente? Frustrada, mas eu falei assim, eu chorei, sabe você dá aquele um momento de sentindo dó de você mesmo. Chorei, meu mundo caiu, né? Aí eu falei, não. Sabe o que eu disse? Não vou aceitar um não como resposta. Tá bom, o Canadá não quer? Tá bom, abri meu computador. Se o Canadá não me quer, que outros países que falam língua inglesa? Já tinha morado nos Estados Unidos, não queria criar meu filho lá. A Austrália era muito longe, tendo meu pai no Brasil, se de repente acontecesse alguma coisa, pra mim era muito difícil. Eu falei, muito muito distante. Inglaterra, já fui, não fui aprovada para entrar também uma vez, mas isso é uma outra história com outro podcast. Eu já fiz muita coisa. Sim. Aí já tinha sido negado, eu falei, tá bom. Apareceu Irlanda, né? Quando você coloca lá no Google, países que falam língua inglesa. Aí eu vi lá Irlanda. Não sabia nada da Irlanda. Absolutamente nada. Primeiro Google que eu dei, Irlanda, chefes. Apareceu lá, shortage of chefs. Eu falei, emprego sobrando. Pronto. E pronto, me achei. Eu lembro que assim, às 8 horas da manhã eu tinha ligado pro Marcelo falando, não foi. Ao meio-dia eu falei, estamos indo pra Irlanda. Ele, oi? Ele só fez assim, tá bom. E a gente assim, com passagem comprada. Sim, o pacote, faculdade, tudo vocês conseguiram ter. Desmonta tudo, gente! Vamos, muda tudo! Pensa assim, vamos começar de novo. E aí foi assim, virei em um mês, mudou tudo. Botei minha casa para alugar, vendi meu outro carro, a gente mudou as passagens, comprei a passagem para Irlanda, então isso foi do dia 23 de maio. Comecei a ligar nos restaurantes, comecei a mandar currículo antes, pra mesmo aqui, no Brasil. lá do Brasil já tava ligando onde via emprego, onde era site de busca de emprego na Irlanda, já tava assim. PPS, como tira, como não tira, quanto... Filha, eu já vim com a lição de casa pronta. Já sabia do problema de encontrar moradia, não era fácil. Então, plano seguinte. E isso conciliando também com o seu emprego, com a sua vida. Aí eu já tinha, por conta do Canadá, minha certeza era tão grande que eu já tinha saído. Já tinha pedido as Já tinha pedido. Então é aquela assim, não... Entendi.
Você tava ali. E assim, quando eu olho pra trás e eu lembro dessas coisas, eu falei, gente, eu devia estar on drugs, na base de droga. Eu não uso, não fumo, não cheiro, nada, mas eu falei, eu queria saber da onde que eu tirei tanta convicção e tanta certeza. Mas eu acho que assim, tudo. quando você tá com todos os documentos, com dinheiro, tudo certinho, assim, por que iria dar errado? Sabe? Então eu acho que você tava muito certa em cima dos fatos, assim. Acho que a minha certeza maior era, sabe aquela questão de você salvar a sua família? Também. Eu acho que isso era o principal, de tipo, é isso que vai fazer com que a gente respire novamente. Porque assim, o ambiente de casa era uma coisa assim, que não dava. E assim, minha casa era tipo casa dos sonhos. Sabe aquilo que você construiu a sua vida inteira? Eu morava numa casa de 3 andares, 175 metros quadrados. Nossa, 4 dormitórios, 4 banheiros. Eu falava, tinha banheiro para todas as bundas disponíveis na casa, ainda sobrava. Sabe? A casa que você decorou do jeito que você queria, os móveis, estava assim, tipo capa de revista. Amava a minha casa, coisa mais linda. Mas sabe quando você já tá naquele momento, você fala assim, eu não me vejo mais morando aqui. Eu não tô mais aqui. Eu falei, eu preciso ir embora. Não, estar aqui não é mais. E eu nunca, mesmo quando eu estava no Brasil, nunca tive essa sensação de tipo, se não der certo eu volto. Nunca. Se não der certo lá, eu vou para outro lugar. Mas voltar para cá eu não volto. Voltar para o Brasil. Para o Brasil. E aí você fala, é louco você pensar nisso. E é mais engraçado ainda, eu voltei para o Brasil depois de quase 4 anos que eu estava aqui, em dezembro do ano passado. Minha casa estava alugada durante todo esse tempo. E aí a passada da pandemia, eu falei pro Marcelo, vamos vender a casa, vamos botar à venda, porque eu não quero mais voltar. Você quer voltar? Não quero mais voltar. Então vamos vender, né? Sim. Tirar a última coisa que ainda né? prendia. Também. Aí a gente voltou. Aí a gente avisou o inquilino e tal. Quando foi antes do Natal, eu falei, a gente pode ir, porque a gente tinha um quartinho no 3º andar que ainda tinha umas coisas pessoais que eu não tinha conseguido trazer. A gente queria ir lá buscar, né? E olhar, tirar umas fotos da casa e começar a conversar com o corretor. Eu lembro que eu entrei na casa. Menina, sabe quando você fala assim, que você olha para um lado, você olha pro outro? A casa tava um brinco ainda. Os inquilinos tinham cuidado super direitinho, tava tudo. Até os quadros na parede. A gente tinha deixado tudo. Eu tinha deixado roupa de cama, toalha, brinquedo do Henrique, tudo. A gente só veio pra Irlanda com roupa. Nada. Já decoração, cortina, a casa tava igual. Aí eu lembro que a inquilina olhou pra mim e fez assim, tá com saudade? Eu fiz assim, não. Sabe quando você fala assim, não é mais minha casa é aqui agora. Sim. Você perdeu essa conexão, né? E aí eu virei pra Marcelo e falei assim, realmente, tá na hora de vender. Não... Nem que você fale assim, eu adoraria pegar minha casa, fazer que nem o filme, né? Botar os balões mudar assim pra cá, vir pra voltar pra cá. Mas eu tá lá fisicamente no Brasil, naquela casa, eu não me já encaixava. não mais faz sentido. Não fazia mais sentido. E aí eu vi primeiro, então assim, do dia 23 de maio em diante, a gente começou a planejar Irlanda. Dia 26 de junho eu vim pra cá, de 2018. Como você já tinha experiência também dos Estados Unidos, eu de acho morar que fora, acho que também deu essa coisa. É diferente. E eu sempre fui meio Você já assim, veio mais carimbada, assim, meio porra louca, assim, sem medo, né? Você arrisca, vai. Tipo, se jogar do avião sem paraquedas, se abrir é ótimo, senão se esborrachar a gente vê depois. Vai no risco, né? Vai no risco. E aí eu acho que isso acabou sendo muito positivo pra mim naquele momento. E eu vim sozinha. Eu não vim com o Marcelo e com o Henrique. Sem conhecer absolutamente ninguém. Sem saber absolutamente nada. A única imagem que eu tinha da Irlanda era um país cinza de muita pedra. E nem o verde que a gente tem aqui, eu tinha foi uma coisa que me chocou bastante. Nossa, como esse país é verde, né? Sim. E aí, é bem cinza também. E bem cinza também. Mas eu falei, quando você olha, a parte da vegetação era muito maior do que você via nas fotos. E eu falava, nossa, tem muito verde, né? E me agrada hoje. Enfim, vim, menina. Aí o plano era, como veio?
eu vim com visto de estudante. Há um mês, quando deu toda essa mudança, meu avô era português. Eu nunca tinha ido atrás da minha cidadania. Você já sabia no Brasil de cidadania? Ou Já sabia da portuguesa. E aí liguei para um amigo meu, indicou uma advogada. Liguei para essa advogada, ela falou, aí, né? Vai demorar um pouquinho. Eu falei, tá bom, né? Assim, um pouquinho, né? Falei, tá bom. Ela falou, porque tinha acabado de mudar a lei. E eu sou neta. E como minha mãe é falecida e meu avô é falecido, né? Se minha mãe fosse viva, ela poderia pegar a cidadania para ela e depois passar para mim. Isso em 3 meses a gente resolvia. Mas como minha mãe tinha falecido e a lei tinha mudado, eu tinha que comprovar uma série de coisas. Ah, tá bom. Mandei todos os documentos para advogada, tudo que precisava e vim. Então o plano era, eu viria como estudante. Dia 26. Iria fazer as entrevistas, que eu já tinha saído do Brasil com uma entrevista marcada aqui. Eu tinha 3 entrevistas. Iria ver casa, moradia, né? Porque uma coisa sou eu sozinha, outra coisa é você e seu filho aqui, que na época tinha 8 anos. E ficar mudando de um lugar para o outro, né? E dividir casa. Não tinha essa... Na minha cabeça não tinha essa possibilidade. E meu marido e meu filho iam vir dia 18 de julho. Já com passagem. Então trocamos passagem de Canadá pra cá, eu vim 18 de julho, meu marido ia vir, ó, loucura. Deixar meu filho comigo, sair, ele comprou o curso, entrar como turista primeiro, deixar meu filho, sair e depois entrar com visto de estudante. E aí a gente ia ficar esperando a cidadania portuguesa sair, esse era o plano. Ótimo, perfeito. Cheguei aqui dia 26 de junho, tal, fiquei num Airbnb 15 dias, ótimo. Começar a procurar casa. Fiz entrevista nos que eu já tinha marcado. Tinha conseguido todos os empregos, todo mundo, aprovado, passou. Mas fui o que eu aceitei, me ofereceu visto de trabalho. Gente, que maravilhoso. Eu falei, nossa, tá tudo ótimo. Mas você tem que pagar, filha, eu pago. Não tem problema, quanto é? E aí eu falei, nossa, maravilhoso. Nossa, que sorte. Que sorte. E aí eu falei, consegui vir de trabalho. Ai, que ótimo, maravilha. Então vai ficar mais fácil. Então depois quando você entrar e tal. A gente tava com muito medo, né, de fazer todo esse cambalacho. Então você já vai entrar como estudante, não precisa entrar como motorista. Aí eu pego o Henrique. Ixi, doido. Aí eu ainda tava no Airbnb. Eu lembro que uma amiga minha me mandou uma mensagem. E aí, como estão as coisas? Detalhe. É que eu acho isso de extrema importância. Eu não contei pra ninguém, a não ser meu pai e minha madrasta, porque a gente tava mudando. E minhas amigas, meu ciclo de amigas, assim, 5 amigas próximas, eram só as pessoas que sabiam. Os meus parentes, ninguém sabia. Os parentes do meu marido, ninguém sabia que a gente ia mudar. Que vocês iam mudar. A gente não contou pra ninguém. E o pessoal da escola, do Henrique. Mas por que, assim, que você falou, assim, algo importante? Tem um significado pra você? Não contar? Tem. A partir do momento que você conta o que você tá... Porque era uma mudança muito grande. Não é assim, olha, eu tô mudando pra Pinheiros, né? Tô saindo de onde eu moro e tô mudando pra Pinheiros. Você tá mudando de país. Você tá mudando pra Europa. Mudar pra Europa, você fala, pô, a gente tem... Engraçado como a gente tem conceitos, né? Do Brasil em relação ao resto do mundo. Eu percebi muito isso quando eu morei nos Estados Unidos. Tá morando nos Estados Unidos. Não é nada disso que você tá imaginando. Então eu falei assim, não vamos contar pra ninguém. Aí meu marido, tá bom, a gente só vai contar a hora que a gente tiver com tudo certo. Com a vida estabelecida. Meu pai ficou em pânico, né? Tadinho. Eu posso contar segredo. Pai, fica quieto. Mas eu não posso contar pra ninguém. Não. E aí, o tempo foi passando, depois eu conto até o que aconteceu nesse meio tempo, mas o tempo foi passando, e aí, quando deu certo, já estava próximo do Natal de 2018. E assim, eu faço aniversário no dia 24 de dezembro. Então, minha tia, tudo é uma referência na família. E meu pai assim, minha filha, tô chegando no Natal. Você não vai contar pra sua tia. E tem uma tia minha que sempre passava o Natal com a gente. Você já tava aqui na Irlanda? Eu já tava aqui na Irlanda. E assim, a hora que alguém falava, Gisele, não fala no telefone, não fazia vídeo. Quando eu fazia vídeo era uma parede branca atrás, e aí a diferença de horário. Tia, tô ocupada, trabalhando muito. Então, você não pode passar aqui domingo pra vir comer uma feijoada? Tia, não vai dar. Sabe assim, tentava de qualquer jeito.
não contar. E aí meu pai virou e falou assim: nossa, sua tia já tá planejando agora em novembro. Filha, o que a gente vai falar? Eu falei: ai, pai, segura mais um pouco. E aí quando saiu a cidadania do meu marido, aí foi outra história. Aí a gente ligou pra minha tia, foi a primeira, tadinha, minha tia Conceição. Tadinha, 82 gente. anos, já querendo saber se ela ia levar o peru, a maionese pro Natal. Eu falei: ai, tia, eu tô na Irlanda. O quê? Tá onde? Oi! Aí, só que aí o Marcelo tava na Itália ainda, não tava nem aqui na Irlanda. Então eu lembro que a gente fez uma ligação com todos os tios naquele dia. Então chamada de WhatsApp em trio, né, com todo mundo. E aí a gente contou. Porque aí a gente só contou quando a gente tinha certeza. Porque eu falei: gente, na minha cabeça é o seguinte. Primeiro que você contar as coisas pros outros antes das coisas darem certo, você traz uma energia. Você traz energia positiva? Traz. Mas você traz uma carga negativa. Que às vezes a pessoa emana sem mesmo perceber que ela tá emanando. Por uma inveja de tipo: eu gostaria de fazer isso que você tá fazendo e não tenho a mesma iniciativa, não tenho coragem, ou seja lá quais sejam os motivos, né? Então eu não queria receber isso antes de eu mesma entender o que é que eu tava fazendo. Porque uma coisa foi quando eu morei nos Estados Unidos sozinha. Sim. E aí se mudou com seu esposo dentro daquela situação, seu filho, algo completamente novo, um país novo. Exato. Também. E com tudo que a gente já vinha passando, o falecimento dos meus sogros, minha sogra, meu marido, eu falei: eu não quero essa energia de ninguém. Eu quero ver o que eu vou conseguir fazer. Aí eu falo: imagina o seguinte, imagina você passar por tudo isso e ao final de sei lá quantos meses, você ter que voltar. Literalmente, não que você volta com o rabinho entre as pernas, frustrada por uma situação não ter dado certo, e aí você tem que ficar explicando para os outros também, que não deu certo. Nem você sabe às vezes porque uma coisa não deu certo. Então eu falei: não, eu não vou contar para ninguém. Né? Quase matei meu pai, né? Não poder contar. As suas tias. E eu acho também assim que a gente vê muito na televisão assim: uma atriz vai pra Europa, vai pra Paris, né? Tem aquelas novelas da Globo que eu falo também, que você vai ver aquela pessoa rica, tá onde? Tá na Europa, sabe? Então assim, é completamente diferente. Quem vê os corre não vê, né? Tem alguma coisa vê assim, as pingas, né? Que a gente bebe. Quem vê as pingas que a gente bebe não vê os tombos que a gente leva, né? Uma coisa assim, a Globo não mostra esses o que a Globo não mostra, exato. Então eu acho que naturalmente eu falo isso porque quando eu vivia no Brasil, eu vi alguém na Europa, nos Estados Unidos, eu falei assim: nossa, que estourou! Chique. Tá bem ricão, Me sabe? conta quem tá pagando essas contas, sabe? Assim? Exatamente. Aí quando você tá aqui, você fala assim, não é bem por assim, não é bem por aí, né? Exatamente. Então eu tinha mesmo essa consciência de que podia causar uma inveja, mesmo não proposital, né? E não é da minha família, tá? Não, pelo amor de Deus, né? De forma geral, de uma maneira geral. Então eu não queria mesmo. Eu falei: não, eu quero... Era essa. Eu falei: se não der certo, eu não quero ter que ficar explicando pra ninguém, né? Deixa eu com a minha dor aqui, né? Então eu falei: depois que eu cheguei, que eu tava aqui, eu falei com uma amiga: ai, como é que você tá e tal? E ela virou e falou assim: ai, daqui 2 meses eu vou pra Itália. Eu assim: por quê? Como assim? Eu vou tirar um ano sabático. Eu falei: você tá muito chique, vou tirar um ano sabático na Itália, né? Eu falei: a gente vai estar muito próxima, de repente a gente se encontra e tal. Mas o que você vai fazer na Itália? Ela falou: eu vou tirar minha cidadania. Eu falei: me explica isso. Como assim? Aí ela virou e falou assim: ai, não, porque ela é Ana Lucato, meu bisavô, tataravô, sei lá quem que era, o antenato, italiano, e eu tenho direito. Mano, ela começou a explicar: como você tá fazendo? Ela começou a explicar, assessoria, papapá. Tá bom. Desliguei o telefone, liguei pro meu marido. Meu marido chama Marcelo Tessaroto. Italiano, assim, né? 100%. 100%. Eu assim, eu só liguei pra ele, né? Ele no Brasil: alô, quem é o italiano na sua família? Ele é meu bisavô. Como que é o nome do seu avô? José Tessaroto. Eu falei: não é José não, esse cara. Giuseppe, deve ser Giuseppe. Né? Depois a gente descobriu que era Giuseppe mesmo. E tá bom. Você tem algum documento? Conhece, sabe alguma... Não, não tenho nada. Falei: tá bom, mas você vai ter? Mas por onde eu vou começar? Pelo cemitério. Onde seu avô está enterrado? Está enterrado lá no cemitério da Lapa. Então vá até o cemitério da Lapa. Vá ver.
E você vai ligar pra essa pessoa aqui, assessoria, não sei o que tá ajudando minha amiga, procura. E aí foi. Isso assim, menos de 15 dias antes deles viajarem pra cá. Sim. A passagem de 18 de julho. E aí ele fez, tá bom, me dá um dia, 2, vou lá e tal. E aí era julho, já a primeira semana de julho, tinha saído do emprego que ele tava, né? Já tinha saído da nossa casa porque o inquilino ia entrar dia 1º de julho, tinha ido pra casa do meu pai, que morava no Guarujá e tal. E eu falei, ele falou, tá, vou ver aqui como que eu me viro e vou até o cemitério. E aí foi, menina. Puxou a linha, né, do novelo. Descobriu a certidão de óbito do bisavô. Aí encontrou, foi falar com a assessoria que a gente tinha, que a minha amiga tinha indicado. E aí deu certo. Em um mês, ele tinha juntado todos os documentos. Ou seja, né, quando a gente viu que tinha possibilidade, a gente já cancelou as passagens. Eu falei, ó, sua passagem de Irlanda vai virar Itália. E o seu filho? E meu filho já tinha saído da escola, tava com o meu marido, né? Tava com meu pai e com meu marido. E aí foi a parte que mais doeu, né? Que eu tava preparada pra ficar 20 dias sem meu filho. Nunca tinha. E já era uma dor, né? Ficar longe. E aí eles iam em setembro para até conseguir. O que ia demorar mais era o documento que tinha que buscar na Itália, que era a certidão de nascimento do italiano, do Giuseppe. E era a última coisa que faltava, então até meio de agosto ele teria tudo completo. Então dia 6 de setembro eles foram para a Itália. E aí, menina, a dor de ficar sem o filho, meu pai e eu aqui. Trabalhando. Estudando, porque por mais que o restaurante tivesse me dado visto de trabalho, é um processo que não acontece da noite pro dia, então eu ainda estava com visto de estudante, então eu ainda tinha que ir para a escola, então era da escola das 8 até 12:30, saía da escola, pegava o trem, ia até o restaurante, chegava no restaurante, já começava a trabalhar, acabava às 11 horas da noite. Às 11 horas da noite pegava o trem de volta, ia pra casa, ia dormir meia-noite, pra um dia seguinte... É uma vida automática também, né? 7 horas da manhã começar tudo de novo. Então você sentiu o gosto da vida do estudante, né? Gostinho, né? Da vida do estudante. Dos Olha, perrengues. Virei um palito. Eu tava tirando calça jeans como se fosse moletom. De tão magra. Tadinha. Eu parecia, juro, olha minhas fotos dessa época, eu parecia um zumbi. De, assim, o rosto ficou assim, de tão magra. Por quê? Eu andava muito, porque pegava trem e andava até a escola. Quando eu via no final do dia, eu tinha andado pelo menos 6 quilômetros. De caminhar mesmo na rua, passos rápidos. Não comer, porque eu não tinha tempo entre sair da escola até o restaurante. Eu já chegava, assim, atrasado, todos os dias, então não tinha tempo para parar para comer. E não tinha, você sabe que, vida de restaurante. E trabalhava 56, 60 horas por semana no total. Então, a folga que eu tinha da escola, de sábado e domingo, é quando eu entrava às 10 horas da manhã no restaurante e saía às 10 horas da noite. No sábado e no domingo. Você era chefe, você trabalhava como chefe? Eu chefe era como chefe de partir. E na segunda, e no outro dia da semana que eu tinha folga do restaurante, eu tinha escola. E aí era tarde que eu tinha para resolver outros assuntos ou para morrer na minha cama, né? Era basicamente isso. E aí tinha o perrengue dele estar lá na Itália com meu filho, ele não poder trabalhar. Então o dinheiro que a gente tinha guardado, eu tinha vindo para cá e a gente tinha pago todos os cursos, o meu e o dele, que ele acabou não usando. Né, dá depósito em uma série de lugares que você sabe, os tais dos 3 mil de comprovante. Quando você vê, o dinheiro vai indo, né? Principalmente quando você transforma o que é real em euro, né? Vale quando você nada, acha vale que, nada. Nossa, eu tô bem, não, vai segurar, gente. Não vai segurar, né? Mas, eu falei, graças a Deus, eu tinha um emprego que eu recebia bem, né? Trabalhava muitas horas. Era visto, né? Não importava quantas horas. Você ganhava por 39 e trabalhava 60. Não recebia por hora, recebia salário fixo. E não podia reclamar. O restaurante está te dando visto, né? Então, até então eu não sabia se ia dar certo ou não, se desse certo. É tipo assim, aceita enquanto tá tudo bem. É o que a gente tem pra hoje, mas assim, lá no futuro. É porque assim, quando a gente chega aqui,
né? Que a gente vai na sobrevivência. Uhum. De qualquer coisa tá maravilhoso. E aí depois que a gente começa a se estabilizar, ter uma casa melhor, ter mais malícia aqui, você fala assim, ó, aqui, epa. Opa, né? E aí você começa a entender como as coisas funcionam, né? Eu acho que início todo mundo passou por isso. Eu trabalhei numa casa, né? Eu era au pair live-in. A minha hora era 6 a hora. Isso em 2017. Uau. 6 euros a hora. Mas eu me submeti, não conhecia ninguém, não conhecia nada, não falava inglês, zero inglês. E aí depois de... Também eu demorei, viu? Demorei um pouquinho. Pra cair a ficha. E aí depois eu falei assim, pá, aqui não. Então assim, tem o Minder que você pode, né, o live-in, o live-out, tem um live-out, então tudo bem, eu já consigo ganhar 12, 13 a hora, beleza. Então, pô, ganhava 6, né, agora a gente já muda, o dobro, né? Sim. Então acho que aí a gente meio que acorda, assim, porque senão eles montam também, eles se aproveitam. Sim, eles se aproveitam do fato de que você acabou de chegar, que você é bem inocente. Sim. E aí tem, eu falo, ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo, gente. Não adianta. Porque é brasileiro. É porque é isso. Não dá pra gente generalizar. Não tem como. E aí foi. Mas assim, fazendo tudo isso, eu consegui guardar dinheiro. Não tinha nem tempo pra gastar. Não assim, tinha tempo pra gastar, né? Mandava fazer, mas tinha tempo pra gastar, né? Mas era assim, meu marido, tá bom, quanto você quer na semana? 200 euros. 200 euros é só o supermercado, porque aí a gente ainda pagou a consultoria dele, né? O fato dele ficar lá com meu filho hospedado. Então assim, foi um monte de coisa que saiu e que a gente não tinha previsto, né? Mas assim, a gente tava ok, dava tranquilo. Então... 200 euros na Itália só para compra do supermercado. É barato, assim, é barato, possível, né? Sim. Dava e sobrava. Eles tinham comprado uma bicicleta, cada um lá, 50 euros cada bicicleta usada. Então eles não precisavam usar transporte, tudo bem que a cidadezinha era muito pequenininha, não tinha nem ônibus. Então eles se locomoviam com a bicicleta e só realmente precisavam do dinheiro para compra de supermercado. Então foi tranquilo. Eu aqui... Passei aquele perrengue de dividir casa com 9 pessoas, banheiro com 9 pessoas, né? Depois consegui encontrar o apartamento que eu moro até hoje. Mas aí pra morar sozinha era muito caro o aluguel. Aí você procura gente pra alugar o quarto, pra dividir as despesas. E aí entra, tipo, festa estranha com gente esquisita, né? Você vai se adaptando e tolerando, né? Você vai tolerando. Sim. Mas mesmo assim eu ainda fui juntando o meu dinheirinho. Grana. Então, e foi o dinheirinho que eu usei quando eu comecei a empresa, que foi o que eu comprei minha primeira máquina de sorvete, né? Vamos falar sobre foi de isso. Tudo assim, isso. Vamos. Que assim, você já tinha uma veia empreendedora. Sim. Né, no Brasil. Então aqui trabalhando, como foi assim a ideia do... Eu falei pra ela que eu tenho dificuldade de falar. Que a minha língua embola, assim, eu preciso ver. The cream of the crop. Cream of the crop, isso. Mas é mesmo um trava-língua mesmo. Eu acho que a dificuldade do C com cream of the crop. Eu preciso treinar mais tempo. Aí eu falei assim, vou pescar aqui. Na verdade, começou depois que o Marcelo e o Henrique vieram. Enquanto eu tava nessa vida de trabalhar 60 horas por dia, o que eu só pensava era em sobreviver no meu fim do dia, né? Quando a cidadania deles foi aprovada, meu visto saiu numa semana, a cidadania deles saiu na semana seguinte. Eu falei, né? Que maravilha. Foi aí que a gente contou pra todo mundo que a gente tava morando na Irlanda e tal. E aí, menina, o mais difícil, passar o Natal sozinha aqui trabalhando, Natal e Réveillon. Nossa, eu nunca tinha feito isso na vida e foi muito difícil. E eles, por conta de ser Natal e Réveillon, eles acabaram ficando lá porque na Itália, dia 1º de dezembro fecha tudo, já estamos em férias, né? O povo fala, brasileiro é preguiçoso, não conheceram nenhum europeu ainda. Sim. E aí eles ficaram presos, eles só conseguiram vir dia 19 de janeiro com a identidade já deles, então entraram já como cidadão europeu e tal, tudo bem. E aí foi todo esse meu processo de mudança, quando eu tava realmente muito, muito estafada, muito cansada, magra, doente, vivia gripada, tava assim, sabe quando você fala, eu cheguei no meu limite, né? E aí com o Marcelo e o Henrique aqui, sabe quando você... dá aquele respiro, né? Eu falei, eu acho que eu vou começar a procurar um outro emprego. Eu queria um emprego de segunda a sexta, pra curtir eles, né? De final de semana.
Aí foi o que eu comecei a fazer. A hora que eu arrumei um emprego de segunda a sexta, eu saí do restaurante, mas ainda tinha que manter o resto da casa. A gente ainda estava dividindo o apartamento, né? Porque o Marcelo chegou e não, até conseguir PPS, trabalho e tal. Demorou bastante. E mudei para esse emprego, né? Eu ganhava até um pouquinho mais do que eu ganhava no restaurante, que me ajudou, né? Ajudou a gente começar a respirar, viver a nossa vida, planejar, viajar, sabe? De se dar viver, né? Viver, né? Viver, sim. Se dar aqueles pequenos prazeres e tudo mais. Tanto é que a gente decidiu que por um ano a gente ainda ia continuar dividindo o apartamento, para que a gente conseguisse, mesmo se repor dinheiro, né? financeiramente e tal, e para que a gente conseguisse aproveitar realmente aquele ano. Tanto é que aquele ano a gente foi para quase 6 países. Nossa, viajar. Legal. E assim, a gente percebe que tem muita renúncia para realizar sonhos, né, Gi? Assim, sim. Vocês optaram por dividir casa, que é super difícil. Sim. Imagina assim, com uma criança ainda. Com uma criança, mas também viajaram, né? Sim. Então teve uma compensação. O que a gente vê muito é que, assim, quer morar sozinho, mas também quer continuar viajando. Então essa conta não bate. Sim. Você tem que abrir mão de alguma coisa, sim. né? Então a gente decidiu, depois de tudo que a gente já tinha passado, né? De 2016, horrível, 2017, 2018, que foi o nosso, acho que em termos de ano, não ano ruim, mas anos difíceis. A gente fala, na vida a gente tem anos difíceis, mas são períodos pequenos dentro daquele ano que são difíceis. 2018 eu falo que eu fui matando um leão todos os dias do ano, sim. sabe? Então eu falo, a gente merece, sabe? Então 2019 foi nossa redenção, né? E aí eu consegui um emprego num café, o Marcelo conseguiu o primeiro emprego dele, ganhava o mínimo, mas dava pra gente falar, então agora a gente vai viajar, né? E foi aí, acho que nesse momento de relax, que a vida começou a acalmar mesmo, trabalhando nesse café foi quando eu tive a ideia, né? Foi quando deu o estalo, foi quando eu recebi banana, né? Banana tá na minha vida, gente. Se vocês vissem hoje a fábrica, a gente só tá com banana. 1.300 quilos de banana. Nossa, hoje. Eu fui buscar antes de vir pra cá. Ai, mais 2 pallets de banana. Nossa. E a banana, eu falei, é a minha sina, né? Banana é muito brasileira também. Brasileira, né? Sim. E aí foi com a banana que eu precisava fazer banana bread, que é o bolo de banana aqui, que eles chamam de banana bread. E a gente só usa banana madura para fazer bolo de banana. Não dá pra fazer bolo de banana com banana verde. E aqui todo o fornecedor sempre entregava a banana, eu entregava a banana verde. Eu falei, ai, né? Pelo amor de Deus, né? E a gente acaba trazendo esse jeitinho, né? Com os entregadores. Eu falo que eu hoje estou na posição porque eu faço entrega. Mas sempre tive muito respeito ao entregador, porque não é uma vida fácil. O povo pensa, passar o dia inteiro no carro dirigindo, não é nada. Não é tão fácil assim. E aí toda vez que vinha um entregador, quer um café, quer um scone, então eu sempre fazia aquela relação, né? Tinha uma relação muito boa com os entregadores. Vem cá, come esse pratinho, me dava isso, sempre dava alguma coisa. E aí um dia eu chamava Jorge, o entregador, virei pro Jorge, falei, Jorge, você traz banana verde todo dia, Jorge, me ajuda, eu tenho que fazer bolo, né? Café tem que vender bolo, vamos lá, né? Me traz umas bananas maduras. Ele, deixa comigo, Gisele, amanhã vou te trazer a melhor banana madura que você já encontrou. Tá bom. No dia seguinte ele veio realmente com uma caixa. Tinha mais ou menos uns 8 a 10 quilos de banana ali. E a banana tava muito banana. Sabe aquela banana cheirosa, docinha, até o cheiro doce, né? Eu falei, nossa, perfeito. Eu falei, tá bom, tudo isso de banana, me dá o invoice aqui e tal. Ele, não tem invoice, é de graça. Eu, mas por que é de graça, Jorge? Ele falou, no final do dia eu ia jogar isso fora do mesmo jeito. Eu, mas por quê? Eu falei, quem quer isso daqui? Eu falei, eu quero. Ele falou, é você só que quer. Ninguém quer banana madura desse jeito. Foi aí que foi o meu estalo. Eu falei, se esse supplier, né, se esse fornecedor pequenininho tá jogando isso tudo hoje, quem mais tá jogando fora? E o quanto mais tá jogando fora, né? E aí você começa,
Aí que minha mente começou a pensar, eu falei, nossa, gente, é muita comida indo fora e tá boa. Dá uma pena, dá um dó, né? assim. Dá uma pena, dá um dor. De imediato, né? Você pensa nas pessoas que estão passando Sim. fome, né? Necessidade. Eu falo, nossa, como a sociedade da gente tá Confusa, né? confusa e quebrada mesmo, né? Olha isso, né? Mas na hora eu falei assim, pronto. Porque quando eu vim, óbvio, não sou mais novinha, não dá pra ficar vivendo essa vida de cozinha. E eu trabalho em cozinha desde que eu tinha meus 21, né? Eu já quase 20 anos trabalhando nisso, nessa época. Falei, até quando eu consigo, né? Ter essa força, ter essa energia e tudo mais. Então eu falei, eu queria empreender aqui. Mas nunca, não vim sabendo o que eu queria fazer. E nem por onde começar. Eu sabia que eu queria empreender. Antes do café e antes de eu ter essa ideia, quando o Marcelo chegou aqui com o Henrique, eu comecei a procurar como abrir uma empresa aqui, como funciona, qual é a legislação. E eu encontrei o LIO, que é o Local Enterprise Office, que é tipo o Sebrae. Sim. E aí eu fui lá no LIO um dia. Eu sempre fui muito cara de pau. Eu acho que isso me ajudou bastante, né? Acho que a gente falou que a informação é um poder que você tem na mão. E hoje... Eu acho que também é muito proativa. Sim. Porque muitas vezes a gente tem a ideia, mas só fica no campo das ideias, sabe? Sim, a partir do momento que teve a ideia, você foi lá, assim, ela já está se tornando um movimento. Sim. Então eu acho que além de ser cara de pau, como você falou, né, eu acho que também muito, tipo assim, deixa eu investigar, questionadora. Sim. E aí eu cheguei lá no LIO, eu falei, tá, olha, eu queria saber, né? E aí eu ia aplicar por... Não tinha nem esteve fora ainda. Nossa, a pessoa já tava lá na frente, né? Eu falei, lá no meu cartãozinho, não pode abrir negócio, mas eu quero ver, né? Porque eu falei, a hora que eu puder, né? E que sair até aquela época minha cidadania portuguesa ainda não tinha saído e tal. Falei, a hora que eu puder, eu já sei o que fazer. Não sabia o que eu ia fazer. Então tinha um curso de 8 semanas que se chamava Como Começar o Seu Negócio na Irlanda. E que cada Gratuito? aula... não era gratuito não. Custa, na época eu paguei 150 euros o curso. O que era ok. Sim. E cada aula era um assunto. Então você tinha uma aula sobre a parte jurídica, outra aula sobre contabilidade, outra aula sobre marketing, era assim, uma pincelada geral no mercado irlandês. E hábitos e tudo mais. Então eu saí de lá com assim, se eu quiser abrir um negócio de alimentação, eu sei onde eu vou, eu sei o que eu tenho que fazer, e se eu quiser abrir uma empresa, eu sei onde eu tenho que ir, qual é a legislação, eu sabia do básico. Ok. Quando eu tive a ideia, eu falei, tá, primeiro eu preciso explorar a ideia. E já sabia como abrir a empresa e tudo mais. Você teve a ideia, assim, de reaproveitar essas bananas. De reaproveitar essas bananas. Imediato. Eu falei, tá, como é que eu vou pegar isso e transformar isso em um business? Né? Como que dá pra fazer isso? E aí a minha busca foi a procura de negócios que utilizavam isso como seu modelo de negócios. Muito difícil achar. Não tinha. E eu encontrei um restaurante em Amsterdã que utilizava, esse era o modelo de negócio deles. Aí eu falei, pronto, é isso que eu quero fazer. Mas eu não quero um restaurante. Eu sempre tive na minha cabeça que eu queria fazer um produto. Eu falei, eu não quero ter essa vida de restaurante. E aí peguei e liguei pra eles. Oi, tudo bem? Meu nome é Gisele. Eu vi vocês na internet. Eu queria saber se eu posso passar uma semana aí trabalhando de vocês de graça. Eles assim, como? Tipo, quem é você? O que você quer? De onde você veio, né? E aí ficou assim, eles ficaram meio apreensivos, Acho né? que qualquer um. Essa cara. Aí eu expliquei pra eles, eu falei, olha, eu moro na Irlanda, eu sou brasileira, eu tive eu quero fazer um produto usando material de desperdício. Eu vi que vocês fazem isso, eu quero entender como vocês fazem isso. Eu não quero abrir um restaurante, não quero fazer nada parecido com o que vocês façam, mas eu ainda não sei exatamente o que eu quero fazer. E a mulher ficou meio assim, né? Ah, tá bom, vou te dar uma resposta. Isso foi em julho. Passou julho, nada, agosto, nada. Quando foi final de agosto, eu falei, quer saber? Peguei aquelas passagens 10 euros Ryanair, peguei, entrei no avião e fui pra Amsterdã. Sim. Fui pra lá, cheguei na porta do restaurante. Quem é o chefe? Aí eu falei com o chefe, eu falei, olha, entrei em contato um tempo atrás,
eu quero muito vir aqui, ficar aqui, entender o modelo de negócio de vocês, porque eu não sei o que eu quero fazer, mas eu sei o que eu não quero. Não é abrir um restaurante. Mas eu quero entender a parte da legislação. É muito difícil, né, pra mim, e até hoje. E é engraçado que eu acabei me acostumando em inglês aos termos, e quando eu vou falar isso em português, até quando eu dei a entrevista pra Forbes, eu ficava assim, não é lixo, não é lixo, não é lixo. Sim. Eu não estou usando lixo, né? Qual a palavra que eles usam aqui? Aqui, surplus, que é o excesso Sim. de produção, né? Então, o uso das palavras é uma coisa que faz muita diferença na hora da pessoa entender aquilo que você realmente faz. E eu vi lá no estoque esse cuidado que eles tinham na comunicação, para não passar a impressão errada. Então foi uma das primeiras coisas que eu achei o máximo aprender lá. Depois que eu fui lá e falei com o chefe, eles me ligaram de volta, passei por entrevistas, né? Que a mulher fez Investigar vídeo, um investigar, pouquinho, né? sim. Por que eu queria. E aí realmente, finalmente eles se renderam e falaram assim, não, pode vir. Aí quando foi em novembro, eu tirei folga de uma semana férias de uma semana do restaurante. E fui pra lá e fiquei uma semana lá. E foi aí que, tipo, o mundo mudou. E aí eu voltei sabendo o que fazer, como fazer, né? Sim. E eu falei, a ideia realmente se tornou real. E foi... E aí já era o gelato inicialmente? Não, eu sabia, eu voltei, falei, sabendo que eu queria usar fruta. E aí eu fiz uma lista. E aí na minha cabeça, pelo que eu tinha visto lá, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa que tinha que ter uma vida, eu ia falar shelf life, né? Uma vida de prateleira muito comprida, né? E na minha cabeça o sorvete, na minha lista, então tinha sorvete, eu lembro da minha segunda lista, eu ainda acho que eu tenho essa lista no computador. Era pressed juice, né? Que era o suco prensado, né? Sim. Que tava na modinha e tudo mais. Aí eu falei, não, mas mesmo assim, o suco prensado, 7 dias depois já vai pro lixo de novo. Eu falei, não. Pra mim, sorvete era o que melhor se encaixava. Brilhava os olhos, né? E aí você começa a ver mercado irlandês de sorvete, país frios de sorvete. Loucura, né? Verdade. Mas aqui eles tomam, Os que assim, mais é normal. consomem. Eu vejo as crianças na rua, um frio, uma chuva, e eles estão tomando sorvete. comendo 99, né? E o povo come. E aí você vai ver nas pesquisas que a Irlanda tá entre os 8 países que mais consomem sorvete no mundo. O consumo por pessoa é de 8,7 quilos por ano. Caramba, é bastante. É mais do que italiano e muito mais do que brasileiro, que é um país quente. Eles não associam o sorvete ao calor. Porque aqui não faz calor. Como que você vai associar? É normal no dia, faz parte da rotina. Então. Eles associam sorvete para eles, é uma sobremesa, é um treat. É como a gente comer uma goiabada com queijo de sobremesa, sabe? Sim. Então para eles é uma sobremesa para eles do dia a dia. E faz parte do dia a dia, não é uma coisa que você vai comer de sábado, de domingo, ou uma coisa especial. Não. É a do dia a dia. E eu achei o máximo quando eu descobri isso. Eu falei, aí eu tive mais certeza, é isso que eu vou fazer, né? E aí a gente já tá falando final de 2019, começo de 2020, né? E aí 2020... Que foi rápido, assim, foi um boom, né? Também. Foi assim. rápido. E aí o nome também foi do nada no Google. Eu sabia que eu queria usar crop. Eu gosto do som crop. Eu gosto dessa... Ó, já tô até melhor, do Cream of the Crop. Tá Ó, vendo? já tô pegando. Tá vendo? Só falta de prática. E aí eu sabia que crop, eu falei, ai, o nome, o som me agrada o ouvido, né? E aí eu descobri que crop era colheita, né? Então eu falei, tá, o que eu vou fazer com isso? E aí todo dia eu ia pro trem, eu ia de trem pro trabalho, então eu botava lá, the crop, for crop, a crop. Tudo quanto era preposição que você imaginar. Um dia o Google me trouxe na busca, cream of the crop. E eu não sabia que era uma expressão. E aí eu falei, gente, cream of the crop, então, o que é isso, né? Aí você descobre que cream of the crop é como se fosse o creme de la creme, o melhor dos melhores. Porque quando você tira o leite da vaca, e aí tem tudo a ver com sorvete, você tirando o leite da vaca, quando você tira o leite da vaca, sobe a gordura, que é o creme. Aquele creme que sobe, né? Quando você tira o leite,
é chamado de cream of the crop, que a melhor parte do leite da vaca é é creme, que é o que tem mais sabor e tudo mais. Então aquilo é o cream of the crop. Que aí é uma expressão usada no inglês quando você se refere até a uma pessoa como cream of the crop. Entendeu? Entendi. Que aquela pessoa é o cream of the crop da empresa. E aí eu falei, tem tudo a ver com o que eu quero fazer. Porque pra mim a fruta, a banana que está sendo jogada fora, quando ela tá madura, ela é o cream of the crop das bananas. Porque ela tá na melhor fase em termos de sabor, de cheiro, de quantidade de açúcar. Ela é o cream of the crop. Então a gente tá jogando o cream of the crop no lixo. Então foi daí que surgiu. Eu falei, maravilha. Meu pai fez a logo, que meu pai é designer. Ai, que gracinha! Então aí envolvi meu pai. De primeira eu não me apaixonei por essa logo que ele fez. Ai, pai, demorou um tempo pra eu, né, processar. Mas aí esse tempo de processo já entrou a pandemia, né? Aí nisso a gente ainda tava dividindo a casa. Com ainda outras pessoas, já tinha saído gente, entrado gente. Meu filho na pandemia saiu de menino, virou um homem, né? Cresceu, pelos, espinhas. Foi uma transformação. Sim. Né? Você ainda fazia testes em casa mesmo, do ponto, da receita? Sim, eu tinha comprado uma maquininha da Cuisinart na Amazon, daquelas de 2 litros, né? De Aprendeu caseira. a fazer gelato, que até então também não sabia. Eu sabia fazer sorvete como chefe, que não é completamente diferente de fazer como uma produção, né? Os açúcares são diferentes, as proporções são diferentes, o resultado que você quer é completamente diferente. E aí eu tinha me inscrito para um curso da Carpegiani, que é uma universidade na Bolonha, por conta de pandemia fechou. Então assim, todo o planejamento que eu tinha para ir aprendendo, era tudo muito aos poucos. Eu não tinha planejado sair do meu emprego, de ter isso como full time, não. Eu ainda ia levando isso aos poucos, né? Porque eu estava começando a formar minha reserva de emergência, de ter aquela coisa de começando a sentir o gostinho do que é poder acabar o mês e não acabar o dinheiro, né? De não mais vender o almoço para comprar janta, né? Comprar o almoço, comprar a janta e ainda sobrar, né? Então eu estava começando a viver aquela fase de tipo, a vida financeira tá ótima, né? Então não estava nos meus planos cortar nada e viver só do sorvete, né? Era um projeto que ia rodar em paralelo, né? Aí veio a pandemia. O que a pandemia trouxe de benefício foi o tempo maior que eu pude me dedicar, né? Estando em casa e pesquisar a embalagem, como eu ia fazer. Liberaram um curso via online, e aí você descobre que gelato é uma fórmula. Então eu aprendi, eu fiquei um mês fazendo curso online, para aprender a formular, porque eu tinha que saber desenvolver a minha própria receita, porque eu não sabia o que eu iria receber e a quantidade do que eu queria receber. Então os sabores iam mudar muito. Então eu tinha que saber formular o meu sorvete. Então não podia o professor me dar uma receita e eu ia replicar. Não, eu tinha que entender proporções, porcentagens, enfim. Realmente, o gelato, a receita, você começa no Excel. Então você tem proporção de gordura, proporção de açúcares, proporção de fibras, proporções de sólidos. Sim. Então era tudo era matemática. Aí eu achei o máximo aquilo. Eu falei, então se encaixava ainda mais a ideia que eu tinha. Então a pandemia me trouxe tudo isso. Assim que o primeiro lockdown foi liberado e todo, eu voltei a trabalhar. Eu tinha perdido o meu emprego, né, por conta da pandemia. Sim. A hora que o lockdown foi, que acabou o primeiro lockdown e que tudo reabriu, os restaurantes abriram, eu fui trabalhar num pub. E aí voltei àquela mesma loucura de trabalhar num pub, sábado, domingo, 60 horas. Eu falei, vige mãe, não, preciso arrumar um outro emprego. E aí eu não tinha tempo para fazer os testes do sorvete. Ficou meio que assim, segundo plano. Ficou em segundo plano. Eu falei, não. Aí fiquei um mês nesse pub. Aí eu falei pro chefe, não vou sair. Não, pelo amor de Deus, não sai. Eu falei, não. Eu preciso me dedicar ao sorvete. Sim. Mas não podia deixar de trabalhar. Aí arrumei emprego como chefe relief dessas de agência. Que aí, o dia que eu queria trabalhar, eu trabalhava. O dia que eu não queria, eu falava, não, hoje eu não quero. Então hoje eu vou ficar fazendo teste. E aí eles acabaram conseguindo para mim, para trabalhar numa nursing home.
que era super flexível. Eu entrava às 7 horas da manhã, saía às 3 da tarde, imagina, saía 3 horas da tarde, Paraíso, né? Então eu ganhava e pagava muito bem. Então eu saía às 3 horas da tarde, chegava em casa, eu conseguia fazer os testes. Nisso, antes de acabar o primeiro lockdown, por que eu não podia parar de trabalhar? Eu tinha comprado minha máquina de sorvete. E aí, menina? Que foi uma maior. Não, era uma pequena. Você comprou uma na Amazon? Comprei uma na Amazon. Que é simples, baratinha, simplesinha, possível. $200, 200 euros foi Sim. na época, enfim. Aí eu falei, não, eu preciso agora comprar. Por quê? O gelato, eu descobri depois fazendo o curso, que para eu ter um melhor resultado, o gelato precisava bater mais rápido. E aquela máquina demorava 60 minutos para fazer 2 quilos de sorvete. E batia muito lentamente. Ou seja, formava cristal de gelo. Então não ia dar o resultado que eu queria. Então precisava de uma máquina profissional. E a Carpe Diem também produz máquina. E eles tinham uma máquina pequena. Só que a máquina tava 9 mil euros até em casa. Pra falar. Porque assim, quando eu vi, ela tinha 9 mil euros, sem parcela. À vista, ali, ó. Eu falei, gente, eu tenho uma coisa com o meu marido, assim, toda vez que eu tomo uma decisão, que são decisões que vão mudar o rumo da minha vida, não sei o que acontece, me dá diarreia. Normal. Quando eu casei, quando a gente comprou a primeira casa que a gente morou, no dia da gente assinar o contrato, eu volta pra casa que eu tô com diarreia. E aí, eu lembro que quando eu decidi, eu falei, gente, eu vou comprar essa máquina de 9 mil euros. Será que é isso? Será que não é? Isso? Se não né? for, coisa gente. certa. Dá aquele... Deu. Dá. Mas tem que decidir, assim, o empreendedor, o empresário, tem momentos, né, que assim, ele precisa... E aí eu continuo com diarreia até hoje. Ai, que horror. Sim. Mas aí foi aquela decisão que você fala assim, vai. Eu falei, gente, eu e as minhas decisões não vai o racha, né? E aí eu lembro que o fornecedor falou, tem que pagar 50% agora e os outros 50% só quando a máquina chegar daqui 5 semanas. Então... Foi começo de junho, dei os 50%, e aí 5 semanas. E aí nesse meio tempo abriu saiu o lockdown e eu falei, gente, preciso trabalhar. Sim. Não posso, me descapitalizei total, né? Não posso me dar o luxo de não trabalhar e tinha que dividir o aluguel com meu marido. Sim. E tal, pagar as contas. Tá bom. Aí quando foi pagar a segunda parcela, paguei, né? Tá bom, paguei, ótimo. Continuei a trabalhar. E aí precisava de dinheiro para comprar os ingredientes. Então não podia parar de trabalhar. Continuando trabalhando na nursing home, ganhava bem. Na época eu tava ganhando meus 15, 16 euros a hora. Eu falei, gente, então tinha que comprar dextrose, a glucose, o creme, o leite. Então eu fazia literalmente para testar só e dava pra todo mundo comer. Prova aí, povo. Vai provando, não era nada que eu tava investindo que eu ia vender, né? Que ia me trazer um retorno. Não, eu tava só gastando, só testando. Mas foi. Quando foi final de agosto, eu já tava com uns potinhos, já tava fazendo. Meus amigos, tá ótimo. Eu já tinha alguns freezers, alguns guardados no freezer de casa e tal. Uma amiga minha me ajudou. Ela falou, eu te ajudo a fazer o site. Vamos fazer um Shopify, um e-commerce, você põe lá os seus sabores, ela ia tirando as fotos. Mas tudo isso junto com a Nursing Home. Sim. Passou no setembro e tal. Aí falei, vou começar a fazer meu Instagram, né? Não tinha dinheiro pra pagar fotógrafo. Era eu mesmo. Pegava meu filho, vamos meu filho. Botava os gelados na bolsinha térmica, vamos pra praia, porque eu moro em Portmarnock, então era do lado da praia. Vamos tirar foto na praia. Você fica vendo, né, no Instagram, como é que o povo tira foto? Eu não sabia nem fazer bio. Como fazer uma bio, né? Aprende tudo. Aprende tudo. Aí vai lá, filha, modinha tirar com a mãozinha assim. Então vai lá, põe a mãozinha esticadinha, a mamãe põe o sorvete aqui em cima, o cenário, tira foto. Ai, foto linda, postava. Sim. E foi. Uma das fotos que eu postei de um dos sabores que eu fiz, que era com um iogurte. Que esse mesmo cara que me dava, o mesmo do Jorge, o mesmo fornecedor do Jorge, foi o que começou a me dar os primeiros ingredientes. Eu literalmente ia lá e caçava, né? E aí ele me deu um Diógenes, ele tem esse iogurte que vai vencer, né? Você não quer usar? O iogurte era ótimo, era um iogurte de ovelha. Uma delícia o iogurte.
Peguei e fiz, e ficou, acho que foi, olha, de tantos, acho que eu fiz mais de 80 sabores de sorvete hoje. Foi um dos que eu mais gostei. Porque o produto era muito bom e o resultado era ainda melhor ainda. E aí eu fiz com uma calda de frutas vermelhas por cima no pote e tirei uma foto no jardim mesmo do condomínio que eu moro e postei. E ela a dona da marca do iogurte repostou a minha foto. Aí quando ela repostou, um monte de gente começou a me seguir. Na época eu tava com 50 seguidores, né? Uhum. E ela começou a me seguir. Um cara que me viu quando ela repostou entrou em contato comigo. Olha, Gisele, eu sou PR, gostei da sua ideia, gostei do que você tá fazendo. Posso fazer um press release seu? Mas eu não tenho dinheiro pra te pagar. Sim. Era a frase que eu sabia. Não tenho dinheiro pra te pagar. Tipo, tava ali, né? Eu trabalhava, pagava as contas e investia em ingredientes que eu precisava. Trabalhava, pagava as contas e investia nos ingredientes. Então, assim, investia nos potes, eu já tava comprando pote. Aí eu comprei uma mesa de inox, onde ficava a minha máquina. Comprei um mini blast chiller, porque precisava, o sorvete sair da máquina, tem que entrar num freezer congelado. Aí precisava comprar um freezer maior. Então, assim, era tudo... Até então, você tinha ainda dimensão ou você ainda estava pensando assim, não, vou fazer, tá tudo pequenininho, não quero viralizar, porque tem muito isso, né? O empreendedor, às vezes, já começa e fala assim, já quero vender 1000 unidades, 2000, você ainda tava ainda... menor. Bem assim, não, a gente tá fazendo os testes, tá tudo indo, fluindo, os amigos estão gostando, tô na receita, você ainda tava nessa fase de... Você ainda não tava ainda pensando... Eu ainda tava no assim, sucesso, né? Não, mas não foi... Na verdade, todo mundo perguntava, você começou a fazer esse negócio porque você queria ficar rica, que você queria ter dinheiro, você queria montar uma empresa. Não, gente, foi... Sabe naturalmente, sabe quando você tá... Eu tô... Conforme eu tô indo, conforme eu tô progredindo, eu tô vivendo o momento. Em movimento, né? Eu tô em movimento, eu tô vivendo o momento. Eu não tava com aspiração nenhuma. Não tava... Nesse ponto, mas nesse momento que eu tava postando, eu tava com a empresa aberta. O Rei Jessie tinha ido na minha casa. Antes de eu começar a anunciar para qualquer pessoa que eu vou começar a vender isso, né, que o site estava montado, eu já era solo trader, eu já tinha aberto a minha conta como solo trader, atrelada à minha. A inspetora do Rei Jessie já tinha vindo na minha casa fazer a inspeção, me dizer o que eu tinha que fazer para poder fazer o sorvete na minha casa. Então já tinha uma carta me certificando. Então assim, eu já tava, sabe, porque do curso que eu já tinha feito, eu já sabia os passos que eu tinha que fazer. Mas em nenhum momento eu falei, eu vou parar de trabalhar e isso vai ser minha principal fonte de renda. Não, isso não tava, isso vai ser um projeto paralelo. Que eu vou trabalhar na Nursing Home das 7 às 3, isso eu vou fazer e vou ganhando um dinheirinho à parte, era esse meu plano. E custeando todas as coisas que eu queria comprar para que isso fosse para frente. Não pensava isso é um negócio, é uma empresa, nada. Aí fizemos o primeiro site, o teste do site, eu tive 8 pedidos, achei o máximo aquilo. Sim. Com os meus 200 e tantos seguidores, né? 8 pedidos. Lá fui eu e meu marido fazer entrega no meu carrinho, sabe? Aquele carrinho de 1.000 euros. Sim. Comprado à vista. A gente fala, imagina, comprar um carro assim no Brasil, né? Primeiro que você não vai conseguir pelo que não vai encontrar no valor. Segundo que eu vou falar, olha, tá com teco-teco, né? Não quero nem saber. Foi nesse que a gente assim, como que a gente vai entregar esses 8 pedidos? Como é que funciona? Aí você vai entender de logística, de air code, de como funciona Dublin. Aí a gente não tinha desbravado nada ainda aqui. Entregamos num sábado, tinha me achado o máximo. Caixa de isopor, imagina. Van refrigerada. Não. Era caixa de isopor, cheia de bloquinho de gelo, rezando para que aquilo desse certo, que o sorvete não derretesse e tal. Então eu tava, curtindo a experiência. Foi isso, entreguei. Nossa, maravilha. Aí a minha amiga falou, precisamos fazer ajuste no site. Como é que faz isso para o cliente saber? Então era tudo... Tô me divertindo aqui. E aí quando esse Irish me procurou e falou, eu sou PR, eu vou fazer um press release seu, eu falei, não tenho dinheiro, né? Ele, não, mas eu faço e depois a gente conversa. Eu,
tá bom, né? PR é o quê? Desculpa. É Public Relations. Ah, ok. Aí eu falei, tá bom, né? Sabe quando você fala? Vai dar nada, né? Tá bom, faz. Um dia ele me liga, não conhecia, não sabia nem qual era a cara dele. Um dia ele me liga, ele fala, me conta a sua história. Aí contei toda a história, toda a saga, tal, não sei o quê. Tá bom. Pegou, fez o press release. No dia seguinte, me mandou. Falei, nossa, que homem rápido, né? Me mandou o press release. Eu falei, nossa, que vida bonita do jeito que ele contou, né? Até parece, né? Falei, nossa, vou fazer um filme dessa vida. Ele contou minha vida, assim, brevemente numa página, mas, assim, muito bem escrito e tal. Ai, que ótimo. Ele, você está contente com o resultado? Falei, filho, pode fazer o que você quiser. Ele, eu vou te mandar para algumas mídias. Tá bom. Ele trabalhava para uma empresa de PR. Ele estava fazendo sozinho isso. Tá bom. Dali 3 dias, isso a gente já está caminhando para o final de setembro, né? Dali 3 dias ele me liga, olha, Gisele, seguinte, a jornalista do RTE, que é a Globo daqui, né? Sim. Me ligou e quer fazer uma entrevista com você, ó. Como assim? Ela quer ir na sua casa. Eu falei, nossa, na minha casa? Eu acho que eu vi essa reportagem. Então tá no YouTube. Aí eu falei, na minha casa? Na televisão. Eu falei, tá bom, né? Aí, no dia seguinte, ele falou, Gisele, tem uma jornalista, a Kate McGuinness, você conheço, que quer ir na sua casa fazer uma entrevista com você. O Cris, esse povo vindo na minha casa, não é um negócio esquisito, não, né? Eu não tenho uma empresa. Eu faço aqui, eu mandei um vídeo pra ele, eu falei, Cris, olha onde eu faço o sorvete. Não, tá tudo ótimo. Literalmente eu fiz um vídeo do meu quartinho, onde eu fazia, né? Nessa época eu já tinha minhas bolsinhas térmicas, né? Então tudo que eu ia trabalhando na nursing home ganhava, eu ia investindo naquilo que eu imaginava. Então tinha minhas bolsinhas térmicas coloridas, eu olhava, olha aqui, sacos de bolsa térmica, a minha máquina, era um armário, né? Onde ficam os meus produtos e tal. Eu falei, eu não sou uma empresa, né? Que esse povo tá achando. Eu falei, Cris, como é que você tá vendendo meu peixe, né? Não, Gisele, fica tranquila. Tá bom. Aí, quando ele marcou a entrevista com a RTE, ele falou, a RTE vai terça-feira na sua casa. Dia 20, era 22 de setembro. Vai ser o mesmo dia que eu vou colocar o site realmente no ar, né? Porque nisso a gente tinha feito, olha, estamos fazendo só um teste. Tivemos os 8 pedidos e tiramos o site do ar. Fizemos os ajustes. Então, dia 22, tinha posto nos meus 200 seguidores, site no ar, podem fazer seus pedidos. Sabe aquela coisa? Eu tava me achando o máximo. Receber cartão de crédito online, bem blogueirinha, tá? Naquela semana, foi a semana onde o segundo lockdown foi anunciado. E aí, foi a moça da RTE em casa. Eu falei pra ela, hoje meu site tá ainda no ar, e nananá, tal. Que bom, tal. Ela, quando ela chegou, você falou, a TV vai em casa, né? Você espera uma câmera, tal. Veio a moça com o celular. Falei, isso aí não vai dar nada, não. Falei, olha, pode ser, muito provavelmente, isso vai só para as mídias sociais, porque tá tendo o segundo lockdown, os restaurantes vão fechar de novo, então isso é a pauta da semana, né? Eu falei pra ela, olha, que vier tá lucro. Sim. Eu não tô esperando nada. Tá bom. Menina, ela chegou em casa às 10 horas da manhã, foi embora de casa às 5 horas da tarde. Tava já quase pondo a vassoura. Eu falei, gente, essa mulher não foi embora. Nervosa, aquela pizza daqui até aqui, de nervoso, de suor, né? Sim. E aí você vai dar entrevista em inglês, né? Não é a mesma coisa que você dar frita. Não é a sua língua. Sim. E se eu errar, né? Ela me deixou muito tranquila. Realmente ela ficou lá e eu fiquei... Sabe quando você relaxa com a pessoa? E ela tudo no celular. Vamos gravar como você produz. Aí eu mostrei. Vamos gravar não sei o quê. Tá bom. Fizemos uma entrevista, não sei o que, ela foi embora, deu tudo certo, tava me achando o máximo, o site Vapor, tava super feliz, né? E fui trabalhar no dia seguinte normal, gente, a RT foi em casa, eu levava muito sorvete lá na nursing home pra dar pros velhinhos, né? Sim. Falei, falava pras enfermeiras, dá pros velhinhos, não pode, não, experimenta, né? Aí, quando foi na sexta-feira, na sexta-feira daquela mesma semana, a jornalista Kate McGuinness, que escreve para Sunday Times, Irish Times e todos os Times da vida, ia na minha casa. 11 horas da manhã,
o Cris falou pra mim que a Kate ia em casa. Beleza. Tá, Cris, e quando que vai, onde vai entrar a reportagem da RT? Acho que vai ser na quinta-feira, tá bom, quinta-feira. E aí, Cris? Olha, eu acho que não vai ser hoje. Talvez amanhã nas mídias sociais. Tá bom, você me avisa pra eu repostar, fazer todo aquele negócio. Tá bom. Quando foi 8 horas da manhã, na sexta-feira, o Cris me ligando, Gisele, vai na televisão. Você está na televisão. Eu, hã? Não deu tempo de eu sair do meu quarto, eu tava no meu quarto pra ir pra sala. Porque o celular tava o Shopify tava no meu celular. E começou assim, pim, 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 pim. Eu peguei e liguei pra Deidre, que é a minha amiga que tava me ajudando no site. Ô, Deidre, o que tá acontecendo no site? Ela, Gisele, é pedido. Nossa, que 5, legal. 10, 15, 20, 30, 40. Quando deu 50, eu, Deidre, pelo amor. Eu não me vi na televisão, porque eu comecei a entrar em pânico. Em meia hora, a gente recebeu 50 pedidos no site. De sorvete que eu nem tinha, porque eu nem sabia o que era inventário no site. Nada tava correto. A gente só simplesmente deixou os sabores pra vender. E eu, Deidre, pelo amor de Deus, dá um shutdown nesse site. Sexta-feira. Sold out. Deu sold out, sei lá, trava, tira do ar, sei lá, porque eu não sei como eu vou entregar amanhã. E era entrega pro sábado. As pessoas estavam pedindo como se a entrega fosse. E eu falei, eu não tenho sorvete pra tudo isso. E 11 horas da manhã, Kate McGinnis vinha na minha casa pra me entrevistar. Eu tava assim, moça, não venha. Eu preciso fazer sorvete. Menina, eu sei que foi uma loucura. 50 pedidos pra entregar no meu carrinho com... literalmente com a caixa de isopor na parte de trás do carro. Eu e meu marido perdido. Veio a moça, a Kate McGinnis, me entrevistou. Ela falou, seu negócio é fantástico. Na minha casa, com o freezer, já tinha um freezer nessa época, na sala de casa. Sabe quando você fala, gente, é tudo muito surreal? Sim. De você pensar que tudo isso está acontecendo. E as pessoas me ligavam. Eu acho que a sua ficha não tinha caído. Não tinha caído. Ainda. E gente assim, olha, eu tô aqui em e-mail, eu quero saber como que eu mando sorvete pro meu filho que mora em Dublin. Como a pessoa achou meu telefone, gente? Onde que tá o meu telefone? Quem deu meu telefone? Sim. E assim, foi assim. E assim, eu não tinha tempo pra parar, pra pensar e falar, o que está acontecendo? Eu só pensava, eu tenho que produzir sorvete pra todo mundo. Aí meu marido faz planilha no Excel pra a gente poder separar pedido. Eu sei que eu acabei de fazer sorvete, completar todos os pedidos, eram 3 horas da manhã daquele dia. 6 horas da manhã eu já estava de pé, porque a gente ia começar a carregar o carro. E a gente não sabia por onde a gente começar, como fazer uma logística. Eu tinha pedido em Dublin inteira. E assim, por mais que Dublin seja pequena, você fazer 50 pedidos. E eu sei hoje que eu entrego em 8 horas de entrega, em 8 horas dirigindo por Dublin, eu consigo entregar tranquilo 25 pedidos. Então você imagina, eu não conseguia entregar todos os pedidos. E cliente ligando e você não sabia como... Olha, foi uma loucura. Mas foi uma loucura boa, né? Eu realmente aprendi na marra, né? Ninguém pegou na mãozinha. Aprendi na marra. E aí a coisa não parou mais. Eu falo que eu entrei numa montanha-russa, filha. E sabe quando você tá no topo da montanha-russa, que você olha pra baixo e você fala assim, posso descer? Não. Então vai, minha filha. Sim. Então foi. Então até hoje eu tô na montanha-russa tentando pedir pra alguém falar, deixa eu descer, vai. Não, só tá começando. Não tá entendendo? Não, mas a gente tem mais algumas curvas pra passar. Muitas, né? Então olha, é realmente, a emoção é de estar num roller coaster, entendeu? Mas você vai se acostumando. Você vai também, se acostumando, né? Você tem os altos e baixos, tem dia que você tá lá em cima, tem dia que você desce, tem dia que tá lá em cima, tem dia que você faz uma curva. Eu falo, Sim. É realmente estar numa montanha-russa, ser empreendedora, né? Ainda mais ser empreendedora num país que você não tá acostumado. Eu acho que o que todo mundo pode ver como uma desvantagem, eu vejo como uma vantagem, né? O que aconteceu? Aí lá vem de novo a história de não contar. Eu não postei nada no meu Instagram pessoal durante os primeiros 6 meses. De novo, eu não sei se esse negócio vai dar certo. Eu não sei aonde isso tá me levando, porque não era o plano inicial, né? Eu não postei nada. Eu falei, eu quero exclusivamente estar aqui, na Irlanda, presente.
o negócio estava indo numa velocidade tão grande que eu falei, deixa eu me entender primeiro, para depois contar para os outros. Olha, abri uma empresa na Europa. Sabe aquela coisa? Você já tá na Europa. Você já é fora da casinha para quem tá lá no Brasil, né? E aí você contar, abri uma empresa, apareci no jornal e saí na televisão. Saiu na Forbes também, né? Aí você fala assim, era tudo muito surreal, né? Então eu queria primeiro, tipo, deixa eu me entender, né? Primeiro. E aí realmente eu esperei ver no que bicho isso ia dar. Parei, óbvio, de trabalhar na nursing home. Não sabia se eu ia conseguir pagar minhas contas, ter dinheiro. No primeiro mês, Marcelo, pelo amor de Deus, paga aí o aluguel inteiro, que esse mês eu não sei se eu vou ter dinheiro. Né? Mas aí, faz aí. Deixei como dívida. Quando eu tive o dinheiro, eu fui lá e repaguei. Né? Porque eu falei, era uma questão de honra, né? E graças a Deus consegui. E aí, quando foi janeiro, eu já tava com 2 freezers na sala de casa. Falei, não posso ficar comprando freezer e enfiando na sala de casa. Falei, realmente eu preciso ir para um lugar maior. E aí eu precisava comprar um maquinário maior, e aí precisava realmente crescer, aquilo tinha virado uma empresa, né? Aí percebi isso, e aí fui atrás de investimento, de investidor, enfim, recebi investidores anjos que compraram meu maquinário, né, minha máquina maior, o meu blastilho, pasteurizadora, e aí eu mudei para Cork Street, saí de casa, né? Hoje você tem uma fábrica, um galpão, uma fábrica. Isso, aí fui para esse lugar, que era um espaço de 40 metros quadrados, que também cresci 6 meses depois de estar lá, percebi que o espaço também estava pequeno. Comecei a procurar um outro lugar, aí achei o lugar que eu tô hoje. E aí, em março desse ano, a gente mudou para esse galpão, né? Aí eu tenho uma fábrica. Hoje sou eu e mais 5 pessoas. Nossa, que legal. Equipe, funcionário em pouco tempo. Muito pouco tempo. Muito pouco. Aconteceu muita coisa, muita coisa, muito rápida. E que você ainda tá processando. Sim, né? Tipo assim, o que tá acontecendo? Tá quase virando úlcera. Tá? Porque eu falo que a montanha-russa continua, né? É você continuar reinvestindo, né? Que hoje é o seu maior investimento. É meu maior investimento. Falando de investimento, assim, também. Sim. Mas é onde você gasta seu tempo, gasta seu dinheiro. E até o que a gente tava falando até antes, né, de começar a gravar, é assim, a gente olha e fala assim, nossa, tá rica, né, na Europa. Já saiu capa de revista ainda não. Ainda não, mas quem sabe, a gente não sabe na televisão também. Então é tipo assim, sabe, sua mulher tá estourada. E às vezes, né, a gente passa uns perrengues que não é. Que é o que eu te falei no começo, sucesso e dinheiro não... Sim. Eles estão ligados, mas uma coisa não quer dizer que não, sucesso não quer dizer que tá ligado a você ter muito dinheiro. Sim. Né? Então isso que a percepção das pessoas é um pouco diferente. Ela saiu em revista, ela cresceu, ela tá no jornal, ela tá sendo nomeada para prêmios, o que para mim é mais surreal muito ainda, legal. né? Como brasileira, nenhuma outra brasileira tinha sido nomeada para prêmio aqui na Irlanda, né? Você foi a primeira? Ainda não ganhei. Ainda não. Em breve. Em breve. E eu acho também, Gi, que tem muito aí uma questão assim de não ser imediatista. Porque quando você começa a empreender, imediatamente a gente acha que assim, tá tendo sucesso e já vai vir muito rápido. O dinheiro, ele tá vindo. Ele tá a caminho. Ele tá aqui, chegando. Passos, né? Tá vindo, tá pagando as contas, tá entrando, tem funcionário, sim, né? Então, assim, eu acho que assim, ele vem. Talvez não venha na proporção que a gente na queira. Velocidade que a gente quer, né? Que aconteça. Exatamente, rápido. Então, assim, é só uma questão de tempo. É novo, eu admiro muito, eu adoro o seu trabalho. Porque eu acho que faz sentido também com o minimalismo, meio ambiente, vidas, não desperdiçar o alimento, sabe? Então, acho que é sustentável. Então, acho que é importante a gente, no mundo de hoje, que é tudo descartável, né? Que a gente joga fora. Então, assim, reaproveitar. Então, assim, eu acho que é uma questão de tempo, mas, assim, esse tempo não é o tempo que a gente quer, né? É o tempo do momento certo que vai acontecer. Exato. Não, você descreveu, a sua descrição é perfeita. E não é do dia pra noite. Tem muito trabalho, muitas horas. Eu falo, antes eu trabalhava às tais 60 horas, hoje... 100 horas, 100. É 24 horas por dia.
Porque a cabeça não pensa, você vai deitar, dormir, a cabeça ainda está pensando a sua responsabilidade, porque hoje eu sou responsável. Se eu errasse, né, eu sofreria com os meus erros, mas hoje não. Hoje eu não posso me dar o luxo de errar. Eu tenho pessoas que dependem de mim que pagam as contas dela. Então, e é engraçado, todo mundo que quando hoje vem trabalhar comigo, eu falo o seguinte: você está vindo trabalhar numa pequena empresa. O seu pensamento tem que ser o seguinte: você está vindo trabalhar para você resolver o meu problema. Qual é o meu problema? Eu tenho uma empresa, então eu preciso atender os pedidos dos clientes, eu preciso fazer sorvete, eu preciso produzir banana. Se você resolver o meu problema, consequentemente eu vou resolver o seu problema. Qual é o seu problema? Você precisa ganhar dinheiro para você pagar as suas contas, né? Então, se você me ajudar a resolver o meu problema, porque eu preciso de mais braços, eu não consigo fazer tudo sozinha, consequentemente eu vou ter dinheiro para te pagar e você resolve o seu problema. Sim. Então, essa mentalidade de você vir trabalhar numa pequena empresa, ela tem que funcionar. Porque se a pessoa está preocupada em trabalhar para ganhar dinheiro, para ela pagar as contas dela, ela não vai pensar em mim. Se ela não pensar em mim, a nossa relação não vai dar certo. Se ela tá ali, Gisele, eu tô aqui trabalhando com você há 6 meses e eu preciso ganhar mais. Poxa, mas eu não posso te pagar mais, por quê? A conta de energia tá vindo mais alta, o preço dos ingredientes dobrou, eu preciso contratar mais gente porque a operação tá aumentando. Então, pra mim não serve. Então, olha, eu te dou toda a carta de recomendação que você quiser para você procurar um outro emprego. Porque não vai ser a pessoa com perfil para trabalhar. Sim. Não é comigo, Gisele, é com o modelo de negócio que eu tenho hoje, né? Mas se a pessoa entra e fala assim, poxa, eu tô ganhando, ok. Eu sei, eu já tive do outro lado. Eu falo, eu não sou hipócrita a ponto de eu vou te explorar. Não, mas eu sei qual é o limite que eu consigo pagar e o quanto eu sei que você consegue levar esse salário e fazer com que a sua vida se pague, né? Eu sei disso porque eu sou a que menos ganho de todo mundo. Você paga todo mundo pra depois se pagar. Exatamente. Né? E o meu salário é o menor de todo mundo quando eu consigo tirar. Então eu sei com que uma pessoa consegue sobreviver. Eu falo, poxa, eu parto do princípio, se eu tô conseguindo sobreviver com esse dinheiro, ok, então eu não tô tão ruim assim em relação ao que eu tô pagando ao meu funcionário. Sim. Mas a mentalidade da pessoa tem que vir, poxa, você tem que quando você entra para trabalhar numa pequena empresa, você tem que realmente abraçar a causa. Porque se você estiver lá só para ganhar o seu dinheiro, que aí a gente fala como o dinheiro tá na nossa vida tão presente e a gente não percebe. Se você tá lá só para ganhar o seu dinheiro e mais nada, você não tá se doando, consequentemente o produto não vai ser bom. Sim. Eu vou ter problema. Eu vou ter que jogar fora, ou vou ter que contratar mais gente, ou seja lá qual foi o problema, e aí eu não vou conseguir te pagar. Sim, e até também fica uma vida vazia, sem objetivo. Sim. Né? A pessoa se cansa, se frustra, fica doente, o que eu estou fazendo da minha vida, qual o sentido. Eu já vivi no automático. De eu trabalhar só por conta do dinheiro. E aí eu fiquei me perguntando, o que eu tô fazendo da minha vida? Exato. Sabe, isso tá me desafiando? Quem eu sou, eu vim pra terra pra quê, exato, sabe? Exato. Então, assim, isso me deixou muito, assim, frustrada. Eu costumo dizer que foi um limbo, que eu vivia, assim, no limbo, que era só o dinheiro. Eu só queria pagar o dinheiro pra pagar minhas contas. Mas quando o dinheiro é o seu objetivo, sim, não dá certo. Não dá certo. Exatamente. Eu tô onde eu tô, não no sentido de estar em posição, mas eu tô fazendo o que eu estou fazendo hoje, não é com o objetivo de ficar rica. Não. Isso vai ser uma consequência dos anos de trabalho e de dedicação que eu tô tendo. Óbvio que você espera não ficar rica, milionária, porque para cada um ser rica tem um valor diferente. Para mim, se eu tiver 1 milhão na minha conta, eu vou estar rica. Para você, pode ser 10 milhões. E para quem estiver assistindo, não, eu só vou ser rica quando eu tiver 100 milhões, uma casa e um carro. Para cada um, muda. Para mim, o ser rica, no dia que eu tiver com todo mundo, com um salário maior do que está hoje, mas todo mundo feliz, com o salário que tem, se dando bem, com a vida
indo, com a empresa vendendo bastante, com um dinheiro em caixa, de eu podendo fazer, nossa, agora eu quero fazer um outro produto, eu quero comprar um outro maquinário, e eu tiver com esse poder de compra, eu vou estar rica. Com certeza. O teu dinheiro na minha conta é o que menos me importa. Não é, que é o sentido meu da objetivo. riqueza, né? Assim, são pessoas, qualidade de vida pra você, pra sua família, sim. sabe? O reconhecimento Sim. das pessoas, o reconhecimento do meu produto. Quando eu pego alguém que come meu sorvete ou que experimenta bananinhas e fala, nossa, que delícia. Poxa, pronto. É por isso, né? Recebi. Pode soar um pouco, né, meio... ai, tá sendo hipócrita, porque quem paga as contas é o dinheiro. Eu sei disso. Mas não é isso que me faz andar. Isso, assim, é passageiro. É passageiro. E isso você fica e vai falar assim, tá, tudo bem, paguei minhas contas, mas e agora? E agora? Qual Exato. né? Exato. Então, assim, eu não acho que você está sendo hipócrita, eu acho que, na verdade, é o fato. Quem vive isso, sabe que, assim, esse dinheiro vai entrar, tá, e aí? E agora? Qual é o meu sentido, entendeu? E a gente se pergunta, todo mundo aqui se perguntou alguma vez, fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Qual a minha missão? Qual o objetivo? Né? Quem eu sou? Exato. Né? E aí eu falo, eu passo a não ser refém do dinheiro. É. O dinheiro é meu amigo. Ele está trabalhando junto comigo. Ele está aqui do meu lado. É. Então a gente está indo na mesma direção. Exatamente. E vamos falar de investimento também, né? No sentido, eu sei que você foi minha aluna Sim. no Beabá da Investidora. Sim, adorei os ETFs. Sou apaixonada pelos ETFs. Acho o máximo aquilo da coisa... Eu não vou saber os nomes, eu sou péssima para nome, mas quando eu vi o negócio das casas, como se constrói as casas, você investe numa empresa que ela vai investir em casa. São os REITs. Esses são os REITs. REITs. Esses são os REITs. Hoje eu tô com todos os nomes. É como se fossem os fundos imobiliários, né? Isso, os fundos, até mesmo de... Compra casa, shopping, apartamento, galpão logístico, data center. Nossa, tem de achei tudo. o máximo. Exatamente. Aí você compra uma cota, né? Ou duas, a depender, mais ou menos. Tem administradores lá. Eles cuidam, eles vão lá, batem na porta do inquilino, tem que pagar. Assina um contrato. Não sou uma pessoa nenhum. de ação. Comprar as ações. Não. Já tenho muita emoção na minha vida de empresária. Eu não preciso de mais emoção. O mercado tá quente, o mercado tá frio, o mercado tá oscilando. Nada de bull, nada de... Qual é o nome do outro lá? É o bull e o bear. Bear. Não. Muita emoção pra mim. Eu já tenho emoção suficiente. Mas os REITs também eles são voláteis. Sim, mas vão menos. Vai pra cima, vai cai, vai lá pra cima, cai. Não é porque é renda variável. Eu gosto dos bondes. Os bondes também. Só que o problema dos bondes é que eles não rendem, né? Mas eu descobri que eu sou... Conservadora. Nossa senhora, conservadora no último. Não. Depois dessa empresa aqui, ó, The Cream of the Crop, não. Eu falo, esse é meu maior risco. Sim. Em qualquer outro tipo de investimento, eu falei, eu tenho que ser conservadora para poder dar o equilíbrio. Sim. Mas adorei o curso. Eu acho que, olha, para quem não fez, não é porque ela tá aqui não, tá? Vamos fazer aqui essa divisão. Mas te dá uma visão, assim, muito bacana do mercado de investimento, porque eu não tinha a menor ideia das possibilidades. E você fala, olha isso, olha que bacana isso. E aí eu me achei. Eu ainda não fui fazer qual que é o outro? Depois? O Rica. O Rica. Não, Rica na Europa. Eu ainda não tô, tá vendo? Eu ainda não tô nessa parte do Rica. Você ainda vai, você ainda vai chego pro lá. Rica. Ainda vou pro Rica, ainda até perguntei pra você do Rica. Eu falei, poxa, não consigo, não tô com tempo realmente. Que é análise, né? Pra me dedicar e fazer. Eu falei, ainda deixar mais um aninho, eu volto nisso, porque eu acho que precisa da sua atenção, da sua dedicação, de uma constância, de você estar ali olhando, né? Que fala que o dinheiro é o olho do dono que engorda o gado. Realmente. Eu acho que assim, pra quem tava perdido, que a gente conversou antes, né? Tá muito perdido, faz o beabá, se localiza, são muitos termos técnicos. Sim. Então você ainda tá processando todas as informações, montando a reserva, que eu acredito que você já tá finalizado. Você já fazia o controle também financeiro, tá? Quais são as opções de renda fixa, renda variável, tudo bem, sabe? Então você começa a mudar seu mindset, porque às vezes inglês... Nossa, Davi, tem inglês, sabe? Não tô afim, quero aprender em português. Então, você se localiza no Beabá e aí já no Rica você já... Só análise, só vai fazer análise, que é muito mais denso e mais técnico. Não, mas eu acho que esse primeiro... Acho que é pra você dar o primeiro passo, né? Exatamente. O Beabá falou, me abriu realmente todos os horizontes e eu falei,
Ai, que legal. E é uma coisa que no Brasil não estava nem próxima de pensar em algo do tipo, né? A gente pensa em investimento em coisa de rico. Né? Né? Exato. Não é pra mim, não. Não é pra mim, não. Eu não sou rica, eu só vou investir quando tô rica. Eu vou perder os Esse- 100 reais que eu tenho. Exato, Sabe? exato. Deixa meus 100 reais na Não, aí poupança. você começa a ver que não é. Você não precisa juntar milhares de dinheiro para você poder começar a investir. É aquela coisinha do pouquinho, de você se acostumando, a 50 aqui, essa ali, entendeu? Exatamente. Vai indo. Eu tô indo. Uma hora eu chego lá. Aluna exemplar. Gente, eu tenho uma aluna aqui que foi reportagem da Forbes. Tô me Ai, que achando. chique, ó, tá vendo? Né? Também de prêmio também, né? Foi lá indicada. Tô me achando. Então, vamos lá. E tem um prêmio semana que vem, vamos ver. Vamos ver. Já é o terceiro. Fala assim, o terceiro é always a charm. Então, vamos ver. Gi, queria muito te agradecer. A gente falou quase 2 horas aqui. Nossa senhora, quero ver como você vai editar Falando. Não, vou mandar pro meu editor. Eu não, vou mandar só. Ícaro, meu editor, ó. Força aí, força. Mas queria muito te agradecer, vou experimentar bananitas, cream of the crop. Ó, como saiu agora. Né? Eu já experimentei também o sorvete, sou fã, adoro. Espero que o Lidl também comece a vender Vamos lá. pra Estamos gente, esperando ainda né? Pra aqui a Irlanda resposta. inteira. Depois eu acredito que você vai explorar também outros países. Já tô fazendo Já curso tá? de exportação. Olha, já. gente, Já. essa mulher que ela não para. Para. Queria Obrigada, muito te viu? agradecer. Obrigada. Eu vou Delícia de colocar papo. o link do seu Instagram, Cream of the Crop, aqui embaixo na descrição. Obrigada, viu? Viu? Muito obrigada a você. Obrigada. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa também o seu like. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Tchau! Tchau.